Durante 20 milhões de anos, o Megalodon dominou todos os oceanos do planeta com suas 276 fileiras de dentes serrilhados renovados a cada 2 semanas. Mas enquanto o T-Rex precisava de 35 quilos de carne por dia, este tubarão de 20 metros consumia 1.200 quilos diariamente caçando baleias primitivas de 15 metros em águas de 30 graus Celsius, até que mudanças nas correntes oceânicas há 3 milhões de anos reduziram suas presas em 80%, e condenaram o maior predador marinho que já existiu. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Relaxe, se acomode e prepare-se para essa viagem. Imaginem por um momento um oceano tão vasto que dominava 3/4 da superfície terrestre, suas águas azuis se estendendo em todas as direções até se perderem no horizonte. Este não era o Atlântico ou o Pacífico que conhecemos hoje, mas algo muito maior, mais profundo e mais poderoso do que qualquer corpo d'água em nosso mundo moderno. Era o Pantalassa, o oceano primordial que envolveu nosso planeta há 250 milhões de anos, quando toda a terra firme estava reunida em um único continente gigantesco chamado Pangeia. Naquelas águas infinitas, as correntes oceânicas fluíam sem interrupção por milhares e milhares de quilômetros, carregando o calor do Equador em direção aos polos em um ciclo que durava décadas para se completar. Não havia continentes menores para quebrar essas correntes, nenhuma cadeia de ilhas para desviá-las de seu curso. O Pantalassa era um sistema perfeito, uma máquina de circulação oceânica que operava em escala planetária, redistribuindo energia térmica com uma eficiência que jamais voltaríamos a ver na Terra. Mas este oceano não era apenas uma extensão vazia de água salgada. Era um universo aquático repleto de vida, um laboratório evolutivo onde criaturas estranhas e maravilhosas testavam os limites da sobrevivência marinha. Nas suas profundezas mais escuras, onde a luz solar nunca penetrava, habitavam predadores cujos nomes hoje soam como lendas de um mundo perdido. Tubarões primitivos, com fileiras intermináveis de dentes serrilhados, patrulhavam as águas intermediárias, seus corpos hidrodinâmicos cortando o oceano com uma elegância mortal que faria o maior dos megalodons parecer desajeitado. Próximo à superfície, onde os raios solares ainda conseguiam penetrar e aquecer as águas, trilobitas gigantescas rastejavam pelo fundo oceânico. Estas criaturas, parentes distantes dos caranguejos modernos, haviam sobrevivido a múltiplas extinções em massa e agora prosperavam no Pantalassa com caranguejos do tamanho de mesas de jantar, seus exoesqueletos segmentados brilhando como armaduras antigas sob a luz filtrada do oceano. Elas eram os últimos representantes de uma linhagem que havia dominado os mares por mais de 200 milhões de anos, verdadeiros fósseis vivos nadando em um mundo que logo não existiria mais. Nas águas rasas que bordeavam Pangeia, recifes de corais primitivos se erguiam do fundo do mar como cidades subaquáticas. Estes corais eram diferentes dos que conhecemos hoje, construídos por organismos que experimentavam com formas bizarras e arquiteturas impossíveis. Alguns cresciam em espirais que se estendiam por centenas de metros, criando labirintos calcários onde peixes ancestrais se escondiam de predadores maiores. Outros formavam torres retas que se elevavam em direção à superfície como arranha-céus submersos, suas superfícies incrustadas de milhares de pequenos pólipos que filtravam nutrientes da água do mar. Entre estes recifes nadavam cefalópodes com conchas do tamanho de barris, seus tentáculos musculosos se estendendo como cabos de um navio para capturar presas desavisadas. Eram os amonitas, moluscos que haviam se tornado os senhores supremos dos oceanos do Permiano tardio. Suas conchas espiraladas, decoradas com padrões intrincados que pareciam ter sido desenhados por um artista cósmico, serviam não apenas como proteção, mas como câmaras de flutuação sofisticadas que lhes permitiam subir e descer nas águas com precisão matemática. O próprio Pantalassa respirava com as marés, suas ondas imensas se chocando contra as costas de Pangeia com uma força que fazia a terra tremer a quilômetros de distância. Estas não eram as ondas suaves de uma praia tropical, mas muralhas de água que se erguiam a alturas impossíveis, formadas pela ação dos ventos constantes que sopravam através de uma superfície oceânica ininterrupta. Quando uma tempestade se formava no centro do Pantalassa, ela podia crescer por semanas, sem encontrar terra para quebrar sua fúria, acumulando energia até se tornar um furacão do tamanho de continentes inteiros.
Nas profundezas abissais, onde a pressão era tão intensa que esmagaria qualquer criatura moderna em segundos, viviam formas de vida que desafiavam toda a lógica. Enguias gigantescas com corpos transparentes deslizavam através da escuridão eterna, seus órgãos internos brilhando com uma luz bioluminescente fria como estrelas em uma noite sem lua. Polvos ancestrais do tamanho de baleias se moviam como fantasmas através das planícies abissais, seus cérebros primitivos processando informações sobre um mundo que nunca conheceu a luz do sol. Mas o Pantalassa não era apenas um oceano de predadores e presas, era também um oceano de oportunidades, um lugar onde a vida podia experimentar com formas e estratégias que seriam impossíveis em águas menores e mais restritivas. Nas suas correntes superficiais, fitoplâncton microscópico floresciam em densidades que tornavam a água verde como jade líquido. Estes pequenos organismos, invisíveis ao olho humano, mas fundamentais para a vida no planeta, produziam oxigênio em quantidades tão vastas que mudaram a composição da própria atmosfera terrestre. Os peixes que habitavam estas águas enriquecidas desenvolveram tamanhos e formas que hoje nos pareceriam fantasiosos. Havia peixes com barbatanas que se estendiam como asas, capazes de planar sobre a superfície do oceano por distâncias impressionantes. Outros desenvolveram dentes especializados para quebrar as conchas dos amonitas, criando uma corrida armamentista evolutiva que durou milhões de anos. Alguns cresceram até atingir o tamanho de ônibus, seus corpos prateados refletindo a luz solar filtrada enquanto se moviam em cardumes que escureciam o oceano como nuvens de tempestades subaquáticas. Nas regiões onde o Pantalassa encontrava as costas de Pangeia, ecossistemas únicos floresceram. Manguezais primitivos se estendiam por milhares de quilômetros ao longo das costas tropicais, suas raízes entrelaçadas criando um habitat complexo onde anfíbios gigantes se reproduziam em águas salobras. Estes anfíbios, alguns com mais de 6 metros de comprimento, eram os últimos representantes de uma era mais antiga, criaturas que ainda dependiam da água para completar seus ciclos reprodutivos, mas haviam desenvolvido adaptações notáveis para sobreviver tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. O ciclo das marés no Pantalassa era um espetáculo que durava dias inteiros. Devido ao tamanho colossal do oceano, as forças gravitacionais da Lua e do Sol criavam marés que se moviam como ondas gigantescas ao redor do planeta. Quando a maré alta chegava a uma costa, ela podia subir por dezenas de metros, inundando planícies costeiras por centenas de quilômetros terra adentro. Durante a maré baixa, vastas extensões do fundo oceânico ficavam expostas, criando lagoas temporárias, onde formas únicas de vida prosperavam em ciclos que duravam apenas algumas horas, antes de serem submersas novamente. Nestes ambientes intermareais temporários, criaturas extraordinárias evoluíram para aproveitar as oportunidades fugazes. Moluscos com conchas que se abriam como flores desabrochavam quando a água recuava, filtrando nutrientes do ar úmido antes de se fecharem novamente quando as águas retornavam. Crustáceos com pernas adaptadas tanto para nadar quanto para caminhar migravam em massa durante as mudanças de maré, suas caranguejas se estendendo por quilômetros ao longo das praias expostas. O próprio clima da Terra era regulado pelo Pantalassa através de um sistema de feedback complexo que mantinha as temperaturas globais dentro de limites habitáveis. As correntes oceânicas profundas carregavam águas frias dos polos em direção ao Equador, enquanto as correntes superficiais quentes fluíam na direção oposta. Este sistema de circulação termoalina funcionava como o coração do planeta, bombeando calor e nutrientes através de todos os oceanos em um ciclo que levava séculos para se completar. Nas regiões polares do Pantalassa, onde as temperaturas caíam abaixo do ponto de congelamento, icebergs do tamanho de países inteiros se formavam e derivavam lentamente em direção às águas mais quentes. Estes icebergs carregavam consigo sedimentos e nutrientes dos continentes gelados, fertilizando regiões oceânicas distantes quando finalmente derretiam após jornadas que podiam durar décadas. Alguns destes icebergs eram tão grandes que desenvolviam seus próprios ecossistemas, com focas primitivas e aves marinas ancestrais usando-os como bases para suas migrações através do Oceano Polar.
O fundo do Pantalassa era pontuado por cordilheiras vulcânicas que se estendiam por dezenas de milhares de quilômetros, criando uma paisagem subaquática mais dramática do que qualquer cordilheira terrestre. Nestas dorsais oceânicas, magma quente borbulhava constantemente do interior da Terra, criando novas porções de crosta oceânica enquanto as antigas eram empurradas para os lados. O processo era tão intenso que a água ao redor dessas fontes termais fervia mesmo nas profundezas abissais, criando oásis de vida em um mundo oceânico que de outra forma seria quase estéril. Ao redor destas fontes termais submarinas, comunidades biológicas únicas prosperavam independentemente da luz solar. Bactérias quimiosintéticas convertiam os compostos químicos expelidos pelas fontes termais em energia, formando a base de cadeias alimentares completamente isoladas do mundo da superfície. Vermes tubulares gigantes, alguns com mais de 3 metros de comprimento, se agrupavam ao redor das fontes como jardins alienígenas, seus corpos vermelho brilhante contrastando dramaticamente com a escuridão absoluta das profundezas oceânicas. À medida que milhões de anos passavam, o Pantalassa começou a mostrar os primeiros sinais de que sua era de domínio estava chegando ao fim. Rachaduras microscópicas na crosta terrestre sob Pangeia começaram a se formar, permitindo que pequenas quantidades de água salgada penetrassem no interior do supercontinente. Estas intrusões eram quase imperceptíveis no início, manifestando-se apenas como lagos salgados isolados no coração da massa terrestre, mas representavam os primeiros passos na fragmentação que eventualmente dividiria tanto Pangeia quanto o Pantalassa em partes menores. Mesmo enquanto estas mudanças geológicas começavam, a vida no Pantalassa continuava a evoluir e se diversificar. Novas espécies de peixes desenvolveram a capacidade de detectar campos elétricos, permitindo-lhes navegar através das águas turvas próximas às costas continentais. Outros evoluíram órgãos de luz sofisticados que lhes permitiam comunicar-se através das vastas escuridões oceânicas, criando sistemas de sinalização que funcionavam como redes de comunicação subaquáticas primitivas. O legado do Pantalassa ainda pode ser encontrado hoje nos padrões de circulação oceânica que governam nosso clima moderno, nas rotas migratórias de criaturas marinhas que ainda seguem caminhos estabelecidos há 200 milhões de anos, e nos depósitos sedimentares que preservaram fósseis das criaturas extraordinárias que uma vez chamaram este oceano primordial de lar. Era um mundo aquático de uma escala e complexidade que jamais voltaríamos a ver. Um oceano que literalmente abraçava o planeta inteiro em suas correntes infinitas. Quando as primeiras rachaduras começaram a se formar no fundo do Pantalassa, elas eram tão pequenas que passariam despercebidas por qualquer observador. Fissuras microscópicas na crosta oceânica, não maiores que fios de cabelo, mas que carregavam consigo o poder de transformar completamente a face da Terra. Estas rachaduras eram os primeiros sussurros de uma revolução geológica que levaria 200 milhões de anos para se completar. O início do fim para o oceano que havia abraçado o planeta inteiro por eras incalculáveis. O processo começou nas profundezas abissais, onde as pressões eram tão intensas que a própria rocha se comportava mais como um líquido viscoso do que como um sólido. Lá embaixo, correntes de convecção no manto terrestre, movimentos circulares de rocha derretida que haviam estado em operação desde a formação do planeta, começaram a mudar sutilmente de direção. Era como se o coração da Terra estivesse alterando seu ritmo, redirecionando seus fluxos internos de energia de maneiras que eventualmente remodelariam toda a superfície planetária. Nas regiões onde estas correntes de convecção divergiam, a crosta oceânica começou a se esticar e afinar. O processo era agonizantemente lento pelos padrões humanos, medido em centímetros por século, mas inexorável pela escala geológica. À medida que a crosta se esticava, pontos fracos se desenvolviam, e através destas fraquezas, magma superaquecido do interior da Terra começou a forçar seu caminho em direção ao fundo oceânico. O primeiro sinal visível desta transformação foi o surgimento de novas cordilheiras vulcânicas no fundo do Pantalassa. Estas não eram diferentes das dorsais oceânicas que já existiam, mas sua localização era significativa. Elas se formaram em padrões que eventualmente se alinhariam com as futuras fronteiras entre os continentes que ainda estavam unidos em Pangeia. Era como se a Terra estivesse desenhando um mapa do futuro no fundo do oceano, criando as linhas de falha que um dia dividiriam o supercontinente.
À medida que estas novas dorsais vulcânicas se tornavam mais ativas, elas começaram a produzir quantidades enormes de lava basáltica. Esta lava, ao entrar em contato com a água gelada das profundezas oceânicas, solidificava instantaneamente, criando formações rochosas peculiares que se assemelhavam a travesseiros gigantes. Estas almofadas de basalto se acumulavam em pilhas enormes, formando montanhas submarinas que cresciam lentamente em direção à superfície oceânica. O impacto destas erupções vulcânicas submarinas na vida marinha foi profundo e duradouro. A lava quente aquecia a água circundante, criando correntes ascendentes que carregavam nutrientes das profundezas para as camadas superiores do oceano. Isto resultou em explosões de fitoplâncton que tornaram certas regiões do Pantalassa verdes como jade líquido, visíveis até mesmo do espaço se houvesse alguém lá para observar. Estas florações de plâncton, por sua vez, atraíram cardumes de peixes em números que desafiam a imaginação. Milhões e milhões de criaturas prateadas se moviam através das águas enriquecidas como nuvens vivas, suas escamas refletindo a luz solar filtrada em padrões hipnóticos. Atrás deles vinham os predadores, tubarões primitivos com mandíbulas que podiam se abrir o suficiente para engolir um ser humano inteiro. Lulas gigantes cujos tentáculos se estendiam como cabos de aço vivo, e peixes ósseos do tamanho de ônibus que filtravam o plâncton através de guelras modificadas que funcionavam como redes biológicas. Mas as mudanças no fundo oceânico também trouxeram perigos. As erupções vulcânicas não liberavam apenas lava, mas também gases tóxicos que se dissolviam na água do mar. Sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e outros compostos químicos começaram a se acumular em certas regiões do oceano, criando zonas mortas onde a vida marinha simplesmente não conseguia sobreviver. Estas áreas de água envenenada se expandiam lentamente, forçando as criaturas marinhas a migrar para regiões mais seguras. As correntes oceânicas, que por milhões de anos haviam seguido padrões estáveis ao redor de Pangeia, começaram a mudar em resposta às novas características do fundo marinho. As cordilheiras vulcânicas submarinas alteravam o fluxo das correntes profundas, redirecionando-as através de novos caminhos. Algumas correntes que haviam carregado águas quentes dos trópicos para os polos foram bloqueadas pelas novas formações rochosas, enquanto outras foram canalizadas através de passagens estreitas, onde ganhavam velocidade e força. Estas mudanças nas correntes oceânicas tiveram efeitos cascata que se espalharam por todo o sistema climático terrestre. Regiões que haviam desfrutado de climas amenos por milhões de anos começaram a esfriar à medida que as correntes quentes que as aqueciam foram desviadas. Outras áreas experimentaram aquecimento súbito quando novas correntes quentes foram direcionadas em sua direção pelas mudanças no fundo oceânico. O próprio Pantalassa começou a mostrar sinais de instabilidade que não eram vistos há centenas de milhões de anos. Tempestades oceânicas de intensidade sem precedentes começaram a se formar, alimentadas pelas mudanças na temperatura da superfície marinha, causadas pela redistribuição das correntes. Estes furacões primitivos eram muito maiores do que qualquer tempestade moderna, com diâmetros que podiam abranger distâncias equivalentes a países inteiros, e 200 tão fortes que podiam arrancar árvores gigantescas das costas continentais e lançá-las centenas de quilômetros oceano adentro. Nas regiões costeiras onde estas supertempestades tocavam terra, elas criavam ondas de tsunami que penetravam dezenas de quilômetros no interior de Pangeia. Estas ondas carregavam consigo não apenas água salgada, mas também sedimentos marinhos, detritos vulcânicos e, ocasionalmente, criaturas marinhas vivas que se encontravam subitamente depositadas em lagos de água doce no interior do continente. Algumas destas criaturas conseguiam sobreviver tempo suficiente para se adaptar aos seus novos ambientes, criando populações isoladas de organismos marinhos em ambientes de água doce. Os efeitos das mudanças oceânicas também se faziam sentir na atmosfera terrestre. As erupções vulcânicas submarinas liberavam vapor d'água e outros gases que eventualmente chegavam à superfície e escapavam para a atmosfera. Estes gases alteravam a composição do ar, afetando tanto o clima quanto a vida terrestre.
Períodos de aquecimento global alternavam-se com resfriamentos súbitos, criando condições instáveis que forçavam plantas e animais terrestres a constantemente adaptar suas estratégias de sobrevivência. À medida que as dorsais vulcânicas continuavam a crescer e se expandir, elas começaram a formar padrões conectados no fundo oceânico. O que haviam sido cordilheiras isoladas gradualmente se juntaram em sistemas integrados que se estendiam por milhares de quilômetros através das profundezas do Pantalassa. Estes sistemas de dorsais funcionavam como uma rede de produção de nova crosta oceânica, constantemente adicionando material rochoso ao fundo do mar e, no processo, lentamente empurrando as bordas existentes do oceano para fora. Este processo de expansão oceânica era quase imperceptível em escalas de tempo humanas, mas seus efeitos cumulativos ao longo de milhões de anos eram monumentais. Regiões do fundo oceânico que estavam próximas às costas de Pangeia gradualmente se afastavam do continente, criando espaços que eventualmente seriam preenchidos por nova água oceânica. Era o início de um processo que, muito lentamente, começaria a criar os primeiros embriões dos oceanos Atlântico, Índico e outros mares menores que conhecemos hoje. Nas áreas onde a nova crosta oceânica estava sendo criada, ecossistemas únicos começaram a se desenvolver. As fontes termais associadas com a atividade vulcânica criavam ambientes ricos em minerais onde formas de vida especializadas prosperavam. Comunidades inteiras de organismos evoluíram para depender da energia química liberada pelas fontes termais em vez da energia solar, criando cadeias alimentares que funcionavam independentemente dos processos biológicos que ocorriam na superfície oceânica. Estas comunidades de fonte termal representavam alguns dos ambientes mais estranhos e alienígenas da Terra primitiva. Vermes tubulares gigantes, alguns chegando a medir 4 metros de comprimento, se agrupavam ao redor das aberturas termais como jardins vermelhos e brancos no fundo escuro do oceano. Suas cores vibrantes contrastavam dramaticamente com a escuridão absoluta das profundezas, criando espetáculos visuais que pareciam saídos de um sonho ou pesadelo. Ao redor destes vermes, comunidades complexas de crustáceos especializados, moluscos adaptados às altas temperaturas e peixes com modificações genéticas únicas criavam ecossistemas que funcionavam segundo regras completamente diferentes daquelas que governavam a vida nas águas superficiais iluminadas pelo sol. Algumas destas criaturas desenvolveram a capacidade de resistir a temperaturas que ferveriam a maioria das formas de vida, enquanto outras evoluíram sistemas digestivos capazes de processar compostos químicos que seriam letalmente tóxicos para outros organismos. A descoberta de que a vida podia existir e prosperar em condições tão extremas teve implicações profundas para a compreensão da biosfera terrestre. Demonstrava que a vida era muito mais versátil e resistente do que se poderia imaginar, capaz de colonizar ambientes que pareciam completamente hostis à existência biológica. Estes ecossistemas de fonte termal funcionavam como laboratórios evolutivos naturais, onde novas formas de vida eram constantemente testadas contra condições ambientais extremas. À medida que o processo de expansão do fundo oceânico continuava, as correntes do Pantalassa se tornavam cada vez mais complexas e imprevisíveis. O oceano que uma vez havia circulado ao redor de Pangeia em padrões relativamente simples, agora desenvolvia turbulências, contracorrentes e vórtices que criavam condições oceânicas caóticas. Estas mudanças nas correntes afetavam tudo, desde a distribuição de nutrientes até os padrões migratórios das criaturas marinhas. Espécies que haviam dependido de correntes estáveis para suas migrações reprodutivas se encontraram perdidas em um oceano que não funcionava mais de acordo com as regras antigas. Algumas conseguiram adaptar suas rotas migratórias às novas condições, desenvolvendo sentidos mais sofisticados de navegação que lhes permitiam encontrar seus caminhos através das águas agora imprevisíveis. Outras espécies, menos adaptáveis, começaram a declinar em número à medida que suas estratégias de sobrevivência tradicionais se tornaram obsoletas. O Pantalassa estava se transformando de um oceano estável e previsível em um sistema dinâmico e em constante mudança. Era o prenúncio de transformações ainda maiores que estavam por vir, mudanças que eventualmente dividiriam não apenas o oceano, mas também o próprio supercontinente de Pangeia. Mas, por enquanto, estas eram apenas as primeiras notas de uma sinfonia geológica que levaria dezenas de milhões de anos para se completar, os primeiros sussurros de uma revolução que remodelaria completamente o planeta.
planeta, enquanto o fundo do Pantalassa fervilhava com atividade vulcânica e as primeiras rachaduras na crosta oceânica anunciavam mudanças futuras. O supercontinente de Pangeia permanecia aparentemente imóvel sob o céu ancestral, mas esta imobilidade era uma ilusão. Nas profundezas da crosta terrestre, forças titânicas já estavam em movimento, preparando-se para realizar uma das transformações mais dramáticas na história do planeta. O que parecia ser terra sólida e eterna estava, na verdade, sendo lentamente esticado e enfraquecido por pressões vindas do interior da Terra. As primeiras manifestações desta tensão crescente apareceram como fendas quase imperceptíveis que cortavam através de regiões que hoje reconheceríamos como o leste da América do Norte e o oeste da África. Estas fissuras iniciais eram tão pequenas que um ser humano poderia facilmente saltá-las, mas elas marcavam o início de um processo que eventualmente criaria o Oceano Atlântico. Era como se a Terra estivesse traçando linhas pontilhadas através de Pangeia, marcando os lugares onde o supercontinente seria eventualmente cortado em pedaços. O processo de rifteamento não acontecia de forma uniforme através do continente. Em algumas áreas, a crosta se esticava lentamente ao longo de milhões de anos, criando vales largos e rasos que se enchiam de sedimentos. Em outras regiões, o estiramento era mais dramático, formando depressões profundas que se tornavam o lar de lagos ancestrais. Estes lagos de rift eram ambientes extraordinários, corpos d'água isolados no coração de um supercontinente, cada um desenvolvendo sua própria ecologia única. Nos lagos de rift mais profundos, as condições eram dramaticamente diferentes daquelas encontradas em qualquer outro lugar na Terra. A água era frequentemente muito salgada devido à alta evaporação e à falta de drenagem para o oceano. Alguns destes lagos desenvolveram níveis de salinidade tão extremos que apenas formas de vida altamente especializadas conseguiam sobreviver neles. Bactérias halófilas, organismos que prosperam em ambientes hipersalinos, tingiam estes lagos de cores surreais. Vermelhos vibrantes, rosas shocking e laranjas intensos que contrastavam dramaticamente com a paisagem árida ao redor. Ao redor das bordas destes lagos peculiares, a vida terrestre começou a experimentar com adaptações que seriam impensáveis em ambientes mais convencionais. Plantas desenvolveram folhas cerosas extremamente espessas para conservar água em condições onde a evaporação era intensa. Algumas evoluíram sistemas radiculares que se estendiam por dezenas de metros abaixo da superfície, buscando lençóis freáticos profundos. Outras desenvolveram a capacidade de armazenar a água em tecidos especializados, tornando-se suculentas primitivas que podiam sobreviver meses sem chuva. Os animais que habitavam estas regiões de rift enfrentavam desafios únicos. Répteis primitivos desenvolveram pele especialmente espessa e escamosa para minimizar a perda de água. Alguns evoluíram rins extremamente eficientes que podiam extrair quase toda a umidade de seus dejetos, permitindo-lhes sobreviver com quantidades mínimas de água. Outros desenvolveram comportamentos especializados, enterrando-se durante as partes mais quentes do dia e emergindo apenas durante as horas mais frescas da madrugada e do entardecer. À medida que o processo de rifteamento continuava, a atividade vulcânica se intensificou ao longo das zonas de fraqueza na crosta. Vulcões começaram a brotar como cogumelos depois da chuva, criando cadeias de montanhas vulcânicas que corriam paralelas às fendas principais. Estes vulcões não eram todos iguais. Alguns eram gigantes majestosos que se elevavam milhares de metros acima da paisagem circundante, suas encostas cobertas de cinzas vulcânicas férteis que sustentavam florestas exuberantes de coníferas primitivas. Outros vulcões eram mais explosivos, produzindo erupções cataclísmicas que enviavam colunas de cinza a altitudes estratosféricas. Quando estas cinzas finalmente se estabeleciam, elas criavam planícies de pedra-pomes que se estendiam por centenas de quilômetros, paisagens alienígenas onde apenas as formas de vida mais resistentes conseguiam estabelecer-se. Algumas destas erupções eram tão massivas que mudavam o clima regional por anos a fio, bloqueando a luz solar e causando invernos vulcânicos que testavam os limites de resistência de todos os organismos vivos. As erupções vulcânicas também liberavam enormes quantidades de gases na atmosfera, alterando sua composição química de maneiras que afetavam todo o planeta.
dióxido de carbono, vapor d'água e dióxido de enxofre se combinavam para criar um efeito estufa intensificado que aquecia o clima global. Este aquecimento tinha efeitos cascata que se espalhavam muito além das regiões vulcânicas imediatas, alterando padrões de precipitação e criando condições climáticas que favoreciam alguns organismos enquanto eliminavam outros. Nas regiões onde a atividade vulcânica era mais intensa, paisagens completamente novas começaram a se formar. Campos de lava solidificada criavam superfícies rochosas estéreis que se estendiam até o horizonte, quebradas apenas por cones vulcânicos dispersos e ocasionais oásis verdes, onde nascentes termais criavam microclimas hospitaleiros. Estas nascentes termais se tornaram centros de biodiversidade, locais onde formas de vida únicas evoluíam em isolamento, adaptando-se às condições químicas e térmicas específicas de cada fonte termal individual. Algumas das criaturas que evoluíram ao redor destas fontes termais desenvolveram tolerâncias a temperaturas que matariam a maioria dos outros organismos. Bactérias termófilas criavam tapetes coloridos nas bordas das piscinas de água quente, suas cores variando do amarelo brilhante ao vermelho profundo, dependendo da temperatura exata da água. Insetos primitivos desenvolveram exoesqueletos altamente reflexivos que podiam deflectir o calor radiante, permitindo-lhes forragear nas proximidades das águas termais durante partes do dia que seriam letais para outras criaturas. O processo de rifteamento também criou condições ideais para a preservação de fósseis. Os lagos de rift, com suas águas calmas e sedimentação rápida, se tornaram armadilhas naturais para organismos mortos. Plantas e animais que morriam e afundavam no fundo destes lagos eram rapidamente cobertos por camadas de sedimento fino, criando condições anaeróbicas que preveniam a decomposição. Como resultado, alguns dos fósseis mais bem preservados do mundo foram criados nestes antigos lagos de rift. Estes fósseis nos forneceram uma janela única para a vida durante este período crucial da história terrestre. Esqueletos completos de répteis primitivos foram preservados em posições que sugerem que foram surpreendidos por mudanças súbitas no ambiente aquático, talvez por erupções vulcânicas subaquáticas ou mudanças químicas dramáticas na água do lago. Plantas foram fossilizadas com seus detalhes mais delicados intactos, incluindo estruturas reprodutivas que nos permitem entender como as primeiras plantas com sementes se reproduziam. As mudanças geológicas também afetaram os padrões climáticos em escalas continentais. À medida que os vales de rift se aprofundavam e se alargavam, eles começaram a canalizar ventos e massas de ar de maneiras que alteravam os padrões de precipitação. Algumas regiões que haviam sido áridas por milhões de anos começaram a receber chuvas regulares, enquanto outras, que tinham desfrutado de climas úmidos, gradualmente secaram à medida que as chuvas foram desviadas pelos novos contornos topográficos. Estas mudanças climáticas forçaram grandes migrações de plantas e animais. Espécies que haviam se estabelecido em determinadas regiões por milhões de anos subitamente se encontraram em ambientes que não conseguiam mais tolerar. Algumas conseguiram migrar para habitats mais adequados, seguindo corredores de vegetação familiar ao longo de vales de rios. Outras ficaram isoladas em refúgios cada vez menores, eventualmente evoluindo em direções completamente novas ou desaparecendo completamente. O isolamento criado pelo processo de rifteamento também levou ao desenvolvimento de biotas endêmicas em diferentes regiões de Pangeia. Populações de plantas e animais que haviam sido parte de uma comunidade biológica continental unificada começaram a se dividir e seguir caminhos evolutivos separados. Este processo de especiação alópatra criou uma diversidade biológica sem precedentes, com diferentes regiões do supercontinente desenvolvendo suas próprias floras e faunas distintivas. Em algumas das bacias de rift mais isoladas, evolução convergente criou formas de vida que eram superficialmente similares a espécies de outras regiões, mas que haviam evoluído independentemente para preencher nichos ecológicos similares. Répteis planadores desenvolveram membranas similares em bacias separadas, enquanto plantas suculentas evoluíram formas corporais comparáveis em desertos de rift distantes. Estes exemplos de convergência demonstravam como pressões ambientais similares podiam moldar a vida de maneiras previsíveis, mesmo quando as linhagens evolutivas eram completamente separadas.
À medida que os milhões de anos passavam, os vales de Rift continuaram a se aprofundar e alargar. Alguns eventualmente se conectaram com o oceano circundante, permitindo que água salgada invadisse o interior continental pela primeira vez em centenas de milhões de anos. Estas primeiras incursões marinhas criaram mares rasos e estreitos, que dividiam partes de Pangeia em massas terrestres menores. Embora o supercontinente ainda permanecesse largamente intacto, estas intrusões oceânicas eram precursoras das divisões muito maiores que estavam por vir. A entrada de água oceânica nos sistemas de Rift trouxe consigo vida marinha que rapidamente colonizou estes novos habitats de água salgada. Peixes marinhos, invertebrados e plantas aquáticas se espalharam através dos novos braços de mar, estabelecendo ecossistemas marinhos em regiões que haviam sido completamente terrestres por milhões de anos. Esta mistura de elementos terrestres e marinhos criou ambientes ecológicos híbridos que eram únicos na história da Terra, laboratórios evolutivos onde novas formas de vida podiam experimentar com adaptações que combinavam características tanto terrestres quanto aquáticas. Os efeitos destas mudanças geológicas se espalharam muito além das próprias zonas de Rift. A alteração dos padrões climáticos afetou ecossistemas em todo o Pangeia, forçando adaptações e migrações que remodelaram comunidades biológicas continentais inteiras. O supercontinente, que havia permanecido estável por dezenas de milhões de anos, estava claramente entrando em uma nova fase de sua existência, uma era de mudança e transformação que eventualmente levaria à sua completa fragmentação. Enquanto os vales de Rift continuavam a se aprofundar e as primeiras incursões oceânicas começavam a dividir Pangeia, uma transformação ainda mais dramática estava ocorrendo nas regiões vulcânicas espalhadas pelo supercontinente. O que havia começado como erupções isoladas ao longo das zonas de fraqueza da crosta terrestre estava se intensificando em uma das maiores catástrofes vulcânicas da história do planeta. Era o prelúdio para o que os cientistas hoje chamam de armadilhas siberianas, um evento vulcânico tão massivo que mudaria para sempre o curso da vida na Terra. As erupções não começaram de uma só vez, mas emergiram gradualmente ao longo de centenas de milhares de anos, como uma sinfonia geológica que construía lentamente em direção ao seu clímax devastador. No início, vulcões isolados entravam em erupção esporadicamente, cuspindo lava e cinzas para o céu em displays que, embora impressionantes, eram relativamente contidos. Mas à medida que as pressões no interior da Terra continuavam a se acumular, mais e mais vulcões começaram a despertar, criando uma rede de atividade vulcânica que se espalhou através de uma área maior que a Europa moderna. O magma que alimentava estas erupções vinha de profundidades extraordinárias no manto terrestre, carregando consigo não apenas calor intenso, mas também uma mistura letal de gases tóxicos. Quando este magma finalmente irrompeu na superfície, ele não saía como as erupções vulcânicas relativamente pontuais que conhecemos hoje. Em vez disso, ele emergia através de fissuras enormes na crosta terrestre, criando cortinas de fogo que se estendiam por centenas de quilômetros. Era como se a própria Terra estivesse sangrando lava através de feridas gigantescas em sua superfície. A lava que fluía destas fissuras era diferente do magma comum encontrado na maioria das erupções vulcânicas. Era extraordinariamente fluida e quente, permitindo que se espalhasse por distâncias imensas antes de esfriar e solidificar. Rios de lava incandescente corriam através das paisagens como serpentes gigantescas de fogo, incinerando tudo em seu caminho. Florestas que haviam crescido por milhões de anos foram reduzidas a cinzas em questão de dias. Animais que não conseguiram fugir rápido o suficiente foram fossilizados instantaneamente, seus corpos preservados em posições de fuga desesperada. Mas a lava era apenas uma parte da destruição. Os gases liberados pelas erupções eram igualmente devastadores, talvez ainda mais. Enormes quantidades de dióxido de carbono foram bombeadas na atmosfera, criando um efeito estufa descontrolado, que aumentou as temperaturas globais em graus que tornaram muitas regiões do planeta quase inabitáveis. Dióxido de enxofre reagiu com vapor d'água na atmosfera para formar chuva ácida que caiu por décadas, acidificando solos e corpos d'água até o ponto onde a maioria das formas de vida simplesmente não conseguia mais sobreviver. Compostos de cloro e flúor liberados pelas erupções atacaram a camada de ozônio, removendo a proteção natural da Terra contra a radiação ultravioleta solar.
Sem esta proteção, níveis letais de radiação UV atingiram a superfície terrestre, causando danos genéticos massivos em plantas e animais. Criaturas que viviam em águas rasas ou na superfície terrestre foram especialmente vulneráveis, sofrendo mutações que frequentemente provavam ser fatais. Talvez ainda mais sinistro foi a liberação de gases sulfúricos que reagiram com o oxigênio na atmosfera, literalmente removendo o oxigênio respirável do ar. Em algumas regiões, os níveis de oxigênio caíram tão drasticamente que mesmo organismos adaptados a condições de baixo oxigênio não conseguiam obter suficiente oxigênio para sustentar suas funções vitais. Era como se o planeta inteiro estivesse sendo lentamente sufocado por sua própria atividade geológica. As erupções também tiveram efeitos profundos nos oceanos. Cinzas vulcânicas carregadas pelo vento eventualmente se estabeleceram na superfície oceânica, onde foram absorvidas pelas correntes e distribuídas através dos mares do mundo. Estas cinzas alteraram a química oceânica, tornando a água mais ácida e menos hospitaleira para organismos marinhos, que dependiam de conchas de carbonato de cálcio. Corais, moluscos e muitos tipos de plâncton sofreram declínios catastróficos à medida que suas conchas e esqueletos simplesmente se dissolveram na água acidificada. A cadeia alimentar marinha entrou em colapso de baixo para cima, com o plâncton, a base de quase todas as cadeias alimentares oceânicas, morrendo em massa. Os peixes que dependiam dele para a alimentação também começaram a morrer. Predadores maiores, privados de suas fontes de comida tradicionais, enfrentaram fome em escala oceânica. Algumas espécies tentaram se adaptar mudando suas dietas, mas a maioria simplesmente não conseguiu se ajustar rápido o suficiente às condições que mudavam rapidamente. Em terra, os efeitos foram igualmente devastadores, mas se manifestaram de maneiras diferentes. As florestas que haviam coberto vastas áreas de Pangeia começaram a morrer em massa, não apenas devido ao calor e à chuva ácida, mas também devido às mudanças na composição atmosférica que tornaram a fotossíntese cada vez mais difícil. Árvores que haviam vivido por centenas de anos murcharam e morreram em questão de estações, deixando paisagens nuas e estéreis onde antes havia verdor exuberante. Os animais terrestres enfrentaram múltiplas ameaças simultâneas. Aqueles que dependiam de plantas para a alimentação encontraram suas fontes de comida desaparecendo, enquanto predadores descobriram que suas presas estavam se tornando cada vez mais escassas. Muitas espécies tentaram migrar para regiões menos afetadas, mas descobriram que não havia lugares verdadeiramente seguros para onde fugir. A catástrofe era global em escala, afetando todos os continentes e todos os ecossistemas. Particularmente afetados foram os répteis mamaliformes que haviam dominado os ecossistemas terrestres por milhões de anos. Estas criaturas, muitas das quais eram de grande porte e requeriam grandes quantidades de comida para sustentar seus metabolismos, simplesmente não conseguiam encontrar recursos suficientes em um mundo onde a produtividade primária havia entrado em colapso. Espécie após espécie desapareceu, deixando nichos ecológicos vazios que permaneceriam desocupados por milhões de anos. Anfíbios sofreram particularmente devido à sua dependência de ambientes aquáticos para a reprodução. À medida que lagos e rios se tornavam mais ácidos devido à chuva ácida, seus ovos e larvas simplesmente não conseguiam se desenvolver normalmente. Muitas populações de anfíbios entraram em colapso reprodutivo, incapazes de produzir descendentes viáveis, mesmo quando os adultos conseguiam sobreviver às condições ambientais degradadas. Insetos, apesar de sua reputação de resistência, também sofreram declínios massivos. Muitas espécies que dependiam de plantas específicas para a alimentação ou reprodução desapareceram junto com suas plantas hospedeiras. O colapso das populações de insetos teve efeitos cascata através dos ecossistemas, já que muitos outros animais dependiam de insetos para a alimentação. Mesmo plantas que dependiam de insetos para a polinização começaram a ter dificuldades reprodutivas. No meio desta devastação, apenas as formas de vida mais resistentes e adaptáveis conseguiram sobreviver. Pequenos répteis com metabolismos eficientes e requisitos alimentares modestos tiveram melhor sorte que suas contrapartes maiores. Plantas com sistemas de armazenamento de água bem desenvolvidos conseguiram resistir melhor aos períodos prolongados de seca e calor extremo. Algumas espécies até aproveitaram o caos, expandindo-se para ocupar nichos deixados vazios pela extinção de seus competidores.
Organismos que já estavam adaptados a condições extremas provaram ser especialmente resilientes. Bactérias termófilas que viviam em fontes termais não apenas sobreviveram, mas prosperaram à medida que as temperaturas globais aumentaram. Algumas plantas do deserto expandiram significativamente seus territórios à medida que condições áridas se espalharam por regiões que anteriormente haviam sido mais úmidas. A recuperação foi extremamente lenta. Mesmo depois que as erupções vulcânicas finalmente diminuíram e pararam, os efeitos persistiram na atmosfera e oceanos por milhões de anos. A vida que sobreviveu enfrentou um planeta fundamentalmente alterado, onde as regras antigas da sobrevivência não se aplicavam mais. Ecossistemas que haviam sido estáveis por dezenas de milhões de anos tiveram que ser reconstruídos do zero, frequentemente com jogadores completamente novos preenchendo papéis que antes eram ocupados por espécies agora extintas. Este período de recuperação lenta se tornou um dos capítulos mais importantes na história evolutiva da Terra. Com tantos nichos ecológicos vazios, a seleção natural teve ampla oportunidade de experimentar com novas formas e estratégias de vida. Pequenos répteis arcossauros que haviam sobrevivido nas margens durante o domínio dos répteis mamaliformes começaram a se diversificar rapidamente, eventualmente dando origem às linhagens que produziriam dinossauros, crocodilos e pterossauros. Mamíferos verdadeiros, descendentes dos poucos sinápsidos que conseguiram sobreviver à catástrofe, permaneceram pequenos e inconspícuos por muito tempo, mas mantiveram características metabólicas e reprodutivas que eventualmente provariam ser vantajosas. Sua capacidade de regular a temperatura corporal e cuidar intensivamente de seus filhotes lhes deu vantagens sutis, mais importantes que se tornariam mais significativas ao longo do tempo. A própria geografia de Pangeia continuou a mudar durante este período de recuperação biológica. O processo de rifteamento que havia começado antes das erupções vulcânicas continuou inexoravelmente, criando cada vez mais divisões no supercontinente. Estes braços de mar em expansão forneceram rotas de colonização para organismos marinhos sobreviventes, permitindo que recolonizassem regiões que haviam se tornado estéreis durante a catástrofe. A grande extinção do final do Permiano, como este evento é conhecido hoje, representou tanto um fim quanto um começo. Foi o fim de ecossistemas dominados por répteis mamaliformes e anfíbios gigantes, o fim de florestas de licófitas que haviam coberto o supercontinente por milhões de anos, e o fim de oceanos dominados por braquiópodes e crinoides. Mas também foi o início de uma nova era, uma época em que novas formas de vida começariam a experimentar com possibilidades evolutivas, que eventualmente levariam ao mundo que conhecemos hoje. Das cinzas da grande extinção, um mundo novo começou a tomar forma. O planeta que emergiu dos milhões de anos de devastação vulcânica era irreconhecivelmente diferente daquele que havia existido antes. Pangeia ainda permanecia como um supercontinente unificado, mas suas paisagens haviam sido fundamentalmente alteradas. Onde antes havia florestas exuberantes de licófitas gigantes, agora se estendiam planícies áridas, pontilhadas apenas por vegetação resistente. Os oceanos, embora ainda conectados em um sistema global, haviam se tornado mais estratificados e quimicamente diferentes, criando novos desafios e oportunidades para a vida marinha sobrevivente. Neste mundo pós-apocalíptico, a vida não apenas persistiu, mas começou a florescer de maneiras completamente novas. As pressões seletivas extremas da extinção em massa haviam eliminado formas de vida que haviam dominado por centenas de milhões de anos, mas também haviam criado um vasto conjunto de nichos ecológicos vazios esperando para serem preenchidos. Era como se a natureza tivesse recebido uma folha em branco para reescrever as regras da existência terrestre. Entre os sobreviventes mais significativos estavam pequenos répteis arcossauromorfos que haviam vivido nas sombras dos grandes sinápsidos por milhões de anos. Estes animais, não maiores que lagartos modernos, possuíam características anatômicas que provariam ser extraordinariamente vantajosas no mundo pós-extinção. Seus metabolismos eficientes permitiam que sobrevivessem com menos comida que seus predecessores maiores. Suas pernas relativamente longas lhes davam velocidade para escapar de predadores ou capturar presas. Mais importante ainda, sua fisiologia respiratória avançada lhes permitia extrair oxigênio de forma mais eficiente de uma atmosfera que ainda estava se recuperando dos efeitos tóxicos das erupções vulcânicas.
Estes pequenos arcossauromorfos começaram a se diversificar a uma velocidade evolutiva sem precedentes. Algumas linhagens desenvolveram dentes especializados para diferentes tipos de alimentação. Alguns se tornaram insetívoros especializados, outros desenvolveram dentes para esmagar caracóis e outras presas de casca dura, e ainda outros evoluíram dentes em forma de lâmina para cortar carne. Esta diversificação dietética permitiu que múltiplas espécies coexistissem no mesmo ambiente sem competir diretamente pelos mesmos recursos. Mais dramaticamente, alguns destes arcossauromorfos começaram a experimentar com o bipedalismo. Inicialmente, esta postura ereta era provavelmente usada apenas para displays territoriais ou durante corridas de alta velocidade, mas ao longo de milhões de anos, algumas linhagens se tornaram habitualmente bípedes. Esta mudança postural liberou os membros anteriores de seu papel locomotor, permitindo que evoluíssem para funções especializadas, como captura de presas ou manipulação de objetos. Paralelo a esta revolução reptiliana, os oceanos estavam passando por sua própria transformação evolutiva. A extinção em massa havia eliminado muitos dos grandes predadores marinhos que haviam dominado os mares permanos, criando oportunidades para novos tipos de vida aquática. Moluscos cefalópodes, representados principalmente por nautiloides durante o Permiano, começaram a diversificar-se em direções completamente novas. Alguns desenvolveram conchas mais hidrodinâmicas que lhes permitiam nadar mais rapidamente. Outros experimentaram com modificações em seus tentáculos, desenvolvendo ventosas mais sofisticadas ou ganchos especializados para capturar diferentes tipos de presas. Entre os vertebrados marinhos, mudanças igualmente dramáticas estavam ocorrendo. Peixes ósseos que haviam sobrevivido à extinção começaram a ocupar nichos ecológicos que anteriormente haviam sido dominados por cartilaginosos agora extintos. Alguns desenvolveram corpos extraordinariamente alongados que lhes permitiam perseguir presas em fendas rochosas ou através de recifes de coral em recuperação. Outros evoluíram mandíbulas especializadas capazes de esmagar conchas ou arrancar algas de superfícies rochosas. Mas talvez a mudança mais significativa nos oceanos pós-extinção foi o surgimento de répteis marinhos verdadeiramente especializados. Pequenos répteis costeiros que haviam sobrevivido à catástrofe começaram a passar mais tempo na água, inicialmente apenas para escapar de predadores terrestres ou para acessar recursos alimentares aquáticos. Ao longo de milhões de anos, algumas destas linhagens se tornaram completamente aquáticas, desenvolvendo adaptações que rivalizavam aquelas dos mamíferos marinhos modernos. Estes primeiros répteis marinhos desenvolveram corpos hidrodinâmicos, membros modificados em forma de nadadeiras e sistemas cardiovasculares especializados que lhes permitiam mergulhar a profundidades consideráveis. Seus pulmões se tornaram mais eficientes, permitindo-lhes permanecer submersos por períodos prolongados durante caçadas. Alguns desenvolveram sonar primitivo, usando ecolocalização para navegar em águas turvas ou localizar presas em profundidades onde a visão era limitada. Na Terra, a vegetação também estava passando por mudanças revolucionárias. As grandes florestas de licófitas, que haviam dominado as paisagens úmidas durante o Carbonífero e Permiano inicial, haviam sido em grande parte eliminadas pela extinção. Em seu lugar, coníferas e plantas com sementes começaram a dominar cada vez mais os ecossistemas terrestres. Estas plantas possuíam várias vantagens sobre seus predecessores. Suas sementes permitiam reprodução sem dependência de ambientes aquáticos, suas folhas cerosas reduziam a perda de água e seus sistemas radiculares eram frequentemente mais extensos e eficientes. Algumas das novas coníferas alcançaram tamanhos impressionantes, criando florestas que, embora diferentes daquelas do Paleozoico tardio, eram igualmente majestosas. Estas árvores desenvolveram estratégias defensivas sofisticadas contra herbívoros, incluindo resinas tóxicas, cascas espessas e folhas com bordas serrilhadas ou espinhos. Seus sistemas reprodutivos também se tornaram mais sofisticados, com alguns desenvolvendo cones especializados que atraíam insetos polinizadores específicos. Entre estas novas florestas, comunidades de plantas menores criaram tapetes complexos no solo da floresta. Samambaias evoluíram formas mais diversificadas, algumas desenvolvendo folhas especializadas para diferentes funções, folhas fotossintéticas separadas de folhas reprodutivas especializadas. Musgos e hepáticos
aquáticas colonizaram microhabitats úmidos, criando jardins microscópicos em fendas rochosas e bases de árvores. A recuperação da vida de insetos foi particularmente notável. Embora muitas linhagens de insetos tivessem sido eliminadas durante a extinção, aquelas que sobreviveram diversificaram-se explosivamente no mundo pós-extinção. Besouros desenvolveram uma variedade impressionante de formas corporais e estratégias alimentares, desde pequenos herbívoros especializados até predadores formidáveis. Algumas espécies desenvolveram relacionamentos simbióticos com as novas plantas, ajudando na polinização em troca de néctar ou pólen. Dípteros primitivos, moscas e mosquitos ancestrais começaram a explorar nichos que haviam sido previamente ocupados por outros insetos. Alguns desenvolveram aparatos bucais especializados para perfurar plantas e sugar seiva. Outros se tornaram predadores especializados de insetos menores. Ainda outros desenvolveram ciclos de vida complexos que incluíam estágios aquáticos, permitindo-lhes explorar tanto ambientes terrestres quanto aquáticos. A evolução dos insetos polinizadores teve efeitos cascata profundos no desenvolvimento das plantas com flores primitivas que estavam começando a aparecer. Embora as verdadeiras angiospermas ainda estivessem milhões de anos no futuro, algumas plantas já estavam experimentando com estruturas reprodutivas que atraíam insetos visitantes. Esta coevolução entre plantas e insetos criou algumas das parcerias biológicas mais sofisticadas do mundo natural. Anfíbios, embora severamente reduzidos em diversidade e número pela extinção, também começaram a se diversificar novamente. As espécies sobreviventes se adaptaram a nichos mais especializados que seus predecessores gigantes não podiam ocupar. Alguns se tornaram completamente terrestres em seu estilo de vida adulto, retornando à água apenas para reproduzir. Outros desenvolveram cuidado parental avançado, com adultos guardando ovos e até carregando juvenis até que pudessem se defender sozinhos. Os primeiros mamíferos verdadeiros, descendentes dos poucos sinodontes que sobreviveram à extinção, permaneceram pequenos, mas desenvolveram características que eventualmente se provariam vantajosas. Seu metabolismo endotérmico lhes permitia permanecer ativos durante temperaturas mais frias, dando-lhes vantagens competitivas durante certas estações ou em determinados habitats. Sua capacidade de produzir leite permitia cuidado parental intensivo, aumentando as chances de sobrevivência da prole em um mundo cheio de perigos. Estes primeiros mamíferos também desenvolveram audição excepcionalmente aguçada, provavelmente como adaptação para a vida noturna que os ajudava a evitar competição com répteis diurnos maiores. Seus cérebros se tornaram proporcionalmente maiores, permitindo comportamentos mais complexos e capacidades de aprendizado aprimoradas. Algumas espécies desenvolveram habilidades sociais rudimentares, vivendo em pequenos grupos familiares que forneciam proteção mútua e compartilhamento de recursos. O clima do planeta durante este período de recuperação era significativamente diferente daquele que havia precedido a extinção. As temperaturas permaneceram elevadas devido aos gases de efeito estufa residuais das erupções vulcânicas, mas gradualmente começaram a se estabilizar. Os padrões de precipitação mudaram dramaticamente, com algumas regiões se tornando mais áridas, enquanto outras experimentaram aumento da chuva. Estas mudanças climáticas forçaram adaptações contínuas nas comunidades biológicas em recuperação. Nas regiões que se tornaram mais secas, plantas e animais desenvolveram estratégias sofisticadas de conservação de água. Plantas suculentas primitivas começaram a aparecer, armazenando água em tecidos especializados. Animais desenvolveram rins mais eficientes e comportamentos que minimizavam a perda de água. Alguns répteis desenvolveram a capacidade de obter toda a água de que precisavam de suas presas, eliminando completamente a necessidade de beber. Em contraste, regiões que se tornaram mais úmidas viram o desenvolvimento de ecossistemas aquáticos complexos. Pântanos e lagos se tornaram centros de diversidade, sustentando comunidades ricas de plantas aquáticas, invertebrados e vertebrados. Estes ambientes úmidos serviram como refúgios onde formas de vida mais sensíveis puderam persistir e, eventualmente, se diversificar quando as condições se tornaram mais favoráveis. O mundo do Triássico inicial que emergiu desta recuperação era fundamentalmente diferente de qualquer coisa que havia existido antes.
Era um planeta dominado por répteis, mas répteis de tipos completamente novos. Era um mundo onde a vida havia aprendido novas maneiras de lidar com a adversidade, desenvolvendo resistência e adaptabilidade que permitiriam que sobrevivesse a futuras catástrofes. Mais importante, era um mundo onde os estágios estavam sendo preparados para o próximo grande capítulo na história da vida, a Era dos Dinossauros. À medida que milhões de anos se passaram após a grande recuperação, o mundo que havia emergido das cinzas da extinção começou a revelar suas verdadeiras possibilidades evolutivas. Os pequenos répteis arcossauromorfos que haviam sobrevivido nos primeiros anos difíceis do Triássico começaram a crescer, não apenas em número, mas em tamanho, complexidade e diversidade que desafiaria todas as expectativas sobre o que a vida reptiliana poderia alcançar. Era o alvorecer de uma nova era, uma época em que os répteis não apenas dominariam a Terra, mas também conquistariam os céus e os mares de maneiras que nunca haviam sido tentadas antes. Os primeiros sinais desta transformação apareceram nas planícies áridas e vales de rift do Triássico Médio, onde pegadas fossilizadas preservadas em lama antiga contam a história de criaturas que estavam experimentando com formas de locomoção inteiramente novas. Algumas destas pegadas mostram uma progressão clara de quadrúpede para bípede, com os membros posteriores se tornando maiores e mais poderosos, enquanto os anteriores diminuíam proporcionalmente. Outras pegadas revelam algo ainda mais extraordinário, evidência dos primeiros répteis verdadeiramente bípedes, criaturas que haviam abandonado completamente a locomoção em 4 patas em favor de uma postura ereta que liberava seus membros anteriores para outras funções. Entre estes pioneiros bípedes estavam os primeiros membros verdadeiros da linhagem que eventualmente daria origem aos dinossauros. Estes animais, ainda pequenos pelos padrões dos gigantes que viriam depois, possuíam características anatômicas revolucionárias que os distinguiam de todos os répteis que haviam existido antes. Suas pernas eram longas e musculosas, posicionadas diretamente sob seus corpos em vez de se projetarem para os lados como em lagartos típicos. Esta configuração ortópoda não apenas permitia locomoção mais eficiente, mas também possibilitava que suportassem pesos corporais muito maiores. Seus quadris haviam evoluído em uma configuração complexa de 3 ossos que fornecia pontos de ancoragem poderosos para os músculos da coxa. Esta inovação anatômica, conhecida como pelve tripartite, era fundamental para a locomoção bípede eficiente e eventualmente permitiria que seus descendentes crescessem a tamanhos que tornariam os maiores animais terrestres da história. Suas caudas, longas e musculosas, serviam como contrapesos dinâmicos que ajudavam a manter o equilíbrio durante a corrida e mudanças de direção rápidas. Mas talvez a característica mais revolucionária destes primeiros protodinossauros fosse seu sistema respiratório. Diferentemente de outros répteis, que respiravam principalmente através da expansão e contração de suas cavidades torácicas, estes animais haviam desenvolvido sacos aéreos semelhantes àqueles encontrados em aves modernas. Este sistema de respiração de fluxo unidirecional era muito mais eficiente que os pulmões convencionais, permitindo que extraíssem mais oxigênio de cada respiração. Esta vantagem respiratória se tornaria crucial à medida que crescessem em tamanho e requeriam mais oxigênio para sustentar seus metabolismos ativos. Enquanto estas inovações estavam se desenvolvendo em terra, transformações igualmente dramáticas estavam ocorrendo nos oceanos. Os primeiros répteis marinhos que haviam começado a colonizar ambientes aquáticos durante a recuperação pós-extinção estavam se diversificando em formas cada vez mais especializadas. Alguns desenvolveram pescoços extraordinariamente longos que lhes permitiam emboscar peixes desavisados de distâncias consideráveis. Outros evoluíram corpos semelhantes a serpentes que podiam deslizar através de recifes de coral ou fendas rochosas em busca de presas escondidas. Particularmente notáveis eram os primeiros ictiossauros, répteis que haviam se tornado tão perfeitamente adaptados à vida aquática que superficialmente se assemelhavam mais a golfinhos do que a lagartos. Seus corpos haviam se tornado completamente hidrodinâmicos, com barbatanas dorsais e caudais que rivalizavam aquelas de tubarões modernos em eficiência. Seus membros haviam evoluído em nadadeiras poderosas e seus crânios alongados estavam repletos de dentes
dentes cônicos ideais para capturar peixes escorregadios e lulas primitivas. Estes répteis marinhos desenvolveram capacidades de mergulho que superavam até mesmo muitos mamíferos marinhos modernos. Algumas espécies podiam permanecer submersas por mais de 1 hora, caçando nas profundezas onde a pressão esmagaria a maioria dos outros vertebrados. Seus olhos se tornaram enormes para coletar luz nas águas escuras das profundezas oceânicas, e alguns desenvolveram tapeta lúcida, camadas refletivas atrás de suas retinas que aumentavam significativamente sua sensibilidade à luz, permitindo-lhes caçar em condições de iluminação quase inexistentes. Simultaneamente, uma terceira revolução estava ocorrendo nos céus. Pequenos répteis arborícolas, que haviam inicialmente usado membranas de pele esticadas entre seus membros para planar de árvore em árvore, começaram a desenvolver verdadeiras capacidades de voo. Estes pterossauros primitivos eram criaturas extraordinárias, com ossos ocos que reduziam seu peso sem sacrificar a força, e cérebros relativamente grandes que coordenavam os movimentos complexos necessários para o voo ativo. Suas membranas de voo eram feitas de pele, músculo e outras fibras que se estendiam do quarto dedo enormemente alongado de cada mão até seus tornozelos. Este design era fundamentalmente diferente das asas de aves, que são compostas principalmente de penas, mas provaria ser igualmente eficaz para o voo sustentado. Os primeiros pterossauros eram relativamente pequenos, do tamanho de corvos modernos, mas já possuíam todas as características básicas que permitiriam que seus descendentes crescessem a envergaduras que rivalizariam as de aviões pequenos. Na Terra, os ecossistemas estavam se tornando cada vez mais complexos à medida que novos tipos de plantas e animais evoluíam para ocupar nichos especializados. Coníferas gigantes criavam florestas que se estendiam por milhares de quilômetros, suas copas formando dosséis tão densos que pouca luz solar alcançava o solo da floresta. Sob estes dosséis, comunidades especializadas de plantas tolerantes à sombra evoluíram, incluindo samambaias que podiam sobreviver com menos de 5% da luz solar disponível na superfície. Entre estas plantas, uma diversidade crescente de artrópodes criava redes alimentares intricadas. Insetos herbívoros especializados evoluíram para se alimentar de partes específicas de plantas. Alguns comiam apenas folhas jovens, outros se especializavam em sementes, e ainda outros perfuravam cascas para acessar seiva rica em açúcar. Esta especialização levou ao desenvolvimento de relacionamentos coevolutivos complexos entre plantas e insetos, com algumas plantas evoluindo defesas químicas específicas contra herbívoros particulares. Aranhas e outros predadores artrópodes se diversificaram para caçar esta abundância de presas de insetos. Algumas desenvolveram teias elaboradas que podiam capturar insetos voadores, enquanto outras se tornaram caçadoras ativas que perseguiam suas presas através do denso substrato do solo da floresta. Centopeias gigantes, algumas com mais de meio metro de comprimento, patrulhavam as camadas mais baixas da floresta como predadores de topo dos invertebrados. Os primeiros dinossauros verdadeiros que evoluíram durante este período eram ainda relativamente pequenos, mas já mostravam a diversidade ecológica que caracterizaria o grupo por mais de 200 milhões de anos. Alguns eram caçadores ágeis, que perseguiam pequenos répteis e mamíferos através da vegetação densa. Outros haviam se tornado herbívoros especializados, desenvolvendo dentes e sistemas digestivos adaptados para processar material vegetal fibroso. Particularmente intrigantes eram os primeiros dinossauros herbívoros que haviam desenvolvido estratégias alimentares completamente novas para lidar com as plantas ricas em fibra que dominavam os ecossistemas triássicos. Alguns desenvolveram baterias de dentes especializados que funcionavam como processadores biológicos de alimentos, esmagando e moendo material vegetal até que pudesse ser digerido eficientemente. Outros evoluíram pedras gastrólitos, rochas que engoliam intencionalmente e mantinham em seus estômagos para ajudar a quebrar material vegetal resistente. Estes dinossauros herbívoros também desenvolveram comportamentos sociais complexos que aumentavam sua eficiência alimentar.
Alguns viviam em rebanhos que se moviam através das florestas como cortadores de grama biológicos, consumindo sistematicamente toda a vegetação em uma área antes de prosseguir para a próxima. Esta pastagem coordenada, na verdade, beneficiava muitas plantas que evoluíram estratégias reprodutivas que dependiam da perturbação periódica para criar espaços para o crescimento de mudas. O aumento do tamanho corporal entre os primeiros dinossauros não era simplesmente uma questão de crescer aleatoriamente. Era uma resposta evolutiva sofisticada às pressões ecológicas de seu ambiente. Corpos maiores forneciam várias vantagens. Eles podiam acessar alimentos em alturas que animais menores não podiam alcançar. Eram menos vulneráveis à predação e podiam viajar distâncias maiores de forma mais eficiente. Mais importante, corpos maiores permitiam sistemas digestivos mais longos e complexos que podiam extrair mais nutrientes de alimentos vegetais de baixa qualidade. Mas o crescimento em tamanho também apresentava desafios únicos. Corpos maiores requeriam sistemas cardiovasculares mais poderosos para bombear sangue contra a gravidade até cabeças elevadas. Eles precisavam de sistemas respiratórios mais eficientes para fornecer oxigênio suficiente para sustentar tecidos massivos. E eles requeriam modificações esqueléticas substanciais para suportar pesos que nenhum animal terrestre havia tentado carregar antes. Os dinossauros resolveram estes desafios através de uma série de inovações anatômicas que os distinguiam de todos os outros répteis. Seus ossos se tornaram pneumatizados, cheios de espaços aéreos que reduziam o peso sem sacrificar a força. Seus corações evoluíram câmaras adicionais que aumentavam a eficiência do bombeamento. Seus pulmões desenvolveram sistemas de sacos aéreos que maximizavam a extração de oxigênio. Talvez mais notavelmente, muitos dinossauros evoluíram metabolismos que eram intermediários entre os répteis de sangue frio tradicionais e os mamíferos de sangue quente. Esta mesotermia permitia que mantivessem temperaturas corporais estáveis sem o custo energético total do endotermismo completo, dando-lhes vantagens tanto na eficiência energética quanto na performance atlética. À medida que estes primeiros gigantes começaram a remodelar os ecossistemas terrestres através de seu pastoreio e pisoteamento, eles criaram oportunidades para outros organismos também. Suas pegadas se tornaram microhabitats para plantas e invertebrados pequenos. Seus dejetos fertilizavam o solo e dispersavam sementes por distâncias enormes. Seus corpos mortos forneciam recursos concentrados que sustentavam comunidades inteiras de necrófagos e decompositores. O mundo do Triássico tardio, que resultou destas transformações evolutivas, era um lugar de possibilidades sem precedentes. Era um mundo onde répteis haviam conquistado todos os principais ambientes, terra, mar e ar, e estavam experimentando com formas corporais e estratégias de vida que expandiam dramaticamente as fronteiras do que se pensava ser possível para a vida vertebrada. Era o palco preparado para a próxima grande explosão evolutiva que transformaria estes experimentos triássicos nos senhores indiscutíveis do planeta durante o Jurássico e Cretáceo. À medida que o Triássico tardio dava lugar ao período Jurássico, as inovações evolutivas que haviam começado como experimentos modestos entre pequenos répteis começaram a produzir resultados verdadeiramente espetaculares. Os dinossauros, que haviam sido jogadores relativamente menores nos ecossistemas triássicos, estavam prestes a iniciar uma das expansões evolutivas mais dramáticas na história da vida terrestre. Era como se a natureza tivesse finalmente descoberto uma fórmula corporal que podia ser ampliada, modificada e refinada em direções que nenhum animal havia explorado antes. O primeiro sinal desta transformação iminente veio não do tamanho, mas da diversidade. Durante os primeiros milhões de anos do Jurássico, espécies de dinossauros começaram a aparecer em números sem precedentes, cada uma explorando um nicho ecológico ligeiramente diferente. Alguns se tornaram especialistas em diferentes tipos de vegetação. Uns evoluíram para se alimentar exclusivamente de coníferas, outros desenvolveram preferência por samambaias, e ainda outros se especializaram em plantas aquáticas que cresciam em pântanos e margens de lagos.
Esta especialização dietética levou a modificações anatômicas cada vez mais elaboradas. Dinossauros herbívoros desenvolveram uma variedade impressionante de estruturas cranianas para processar diferentes tipos de alimentos vegetais. Alguns evoluíram bicos córneos afiados perfeitos para cortar folhas resistentes. Outros desenvolveram baterias de centenas de pequenos dentes que funcionavam como superfícies de moagem biológicas, capazes de reduzir até mesmo as fibras vegetais mais resistentes à polpa digestível. Mais dramaticamente, alguns grupos começaram a desenvolver estruturas defensivas elaboradas. Os primeiros dinossauros blindados apareceram durante este período, criaturas cobertas com placas ósseas, espinhos e protuberâncias, que os transformavam em tanques biológicos ambulantes. Estas armaduras não eram simplesmente proteção passiva. Algumas placas eram móveis e podiam ser levantadas ou abaixadas dependendo da situação. Alguns espinhos eram articulados e podiam ser direcionados em direção a ameaças específicas. Simultaneamente, os dinossauros carnívoros estavam passando por sua própria revolução evolutiva. À medida que suas presas herbívoras cresciam em tamanho e desenvolviam melhores defesas, os predadores responderam com inovações próprias. Alguns evoluíram garras em forma de foice que podiam perfurar até mesmo as armaduras mais espessas. Outros desenvolveram mandíbulas massivas com dentes serrilhados como facas de carne, capazes de cortar através de osso e cartilagem como se fosse tecido mole. Particularmente notáveis eram os primeiros dinossauros que começaram a caçar em grupos coordenados. Evidências fósseis sugerem que algumas espécies carnívoras desenvolveram comportamentos de caça em matilha sofisticados, com diferentes indivíduos assumindo papéis específicos durante ataques. Alguns serviam como batedores, localizando e seguindo presas potenciais. Outros funcionavam como corredores, perseguindo presas até o cansaço. Ainda outros eram especializados em ataques frontais, usando sua velocidade e força para derrubar animais grandes. Esta caça cooperativa permitiu que dinossauros carnívoros relativamente pequenos atacassem presas muito maiores que eles próprios. Grupos de predadores do tamanho de lobos podiam derrubar herbívoros do tamanho de elefantes através de coordenação e persistência. Esta dinâmica predador-presa criou uma corrida armamentista evolutiva que impulsionou tanto herbívoros quanto carnívoros a extremos cada vez maiores de tamanho, velocidade e sofisticação. Mas talvez a inovação mais revolucionária deste período foi o desenvolvimento das primeiras estruturas semelhantes a penas entre alguns grupos de dinossauros. Inicialmente, estas não eram penas verdadeiras, mas filamentos ramificados que emergiam da pele e forneciam isolamento térmico. Esta protoplumagem permitia que dinossauros de sangue quente mantivessem temperaturas corporais estáveis, mesmo durante flutuações climáticas significativas. Em algumas espécies, estes filamentos evoluíram em estruturas mais complexas, com cores e padrões vivos. Evidências fósseis preservaram pigmentos que revelam que alguns dinossauros possuíam coloração tão elaborada quanto as aves tropicais modernas. Alguns eram iridescentes, com filamentos que brilhavam com cores diferentes dependendo do ângulo da luz. Outros tinham padrões de listras ou manchas complexos que provavelmente serviam para camuflagem ou reconhecimento de espécies. Estas protopenas também desempenharam papéis importantes na comunicação social. Alguns dinossauros desenvolveram cristas elaboradas de filamentos coloridos que podiam ser levantadas durante displays territoriais ou cortejo. Outros possuíam barbas de filamentos longos que balançavam durante corridas, possivelmente servindo como sinais de fitness física para parceiros potenciais. Alguns até desenvolveram a capacidade de eriçar ou achatar seus filamentos para comunicar estados emocionais diferentes. Enquanto estas inovações estavam transformando os ecossistemas terrestres, mudanças igualmente dramáticas estavam ocorrendo nos oceanos. Os répteis marinhos que haviam colonizado os mares durante o Triássico estavam evoluindo em direções cada vez mais especializadas e extremas. Alguns ictiossauros atingiram tamanhos que rivalizavam as baleias modernas, com alguns espécimes fósseis sugerindo comprimentos de mais de 20 metros. Estes gigantes marinhos desenvolveram adaptações que os tornavam predadores supremamente eficientes. Seus olhos evoluíram para tamanhos extraordinários. Alguns eram maiores que pratos de jantar, permitindo-lhes detectar presas ou predadores nas profundezas oceânicas mais escuras.
Seus dentes se tornaram especializados para diferentes estratégias de caça, com alguns desenvolvendo presas longas como espadas para empalir presas grandes, enquanto outros evoluíram milhares de pequenos dentes em forma de agulha perfeitos para capturar peixes pequenos e lulas. Particularmente impressionantes eram os pliossauros, répteis marinhos que haviam evoluído pescoços relativamente curtos, mas mandíbulas absolutamente massivas. Algumas espécies desenvolveram crânios de mais de 3 metros de comprimento, armados com dentes do tamanho de bananas. Estes eram os grandes tubarões brancos de seu tempo, predadores de emboscada que podiam partir outros répteis marinhos grandes ao meio com uma única mordida. Nos céus, os pterossauros estavam passando por sua própria diversificação explosiva. Alguns evoluíram em direção a tamanhos cada vez maiores, desenvolvendo envergaduras que eventualmente excederiam 10 metros. Outros permaneceram pequenos, mas se tornaram extraordinariamente manobrosos, capazes de mudanças de direção rápidas que permitiam que caçassem insetos no ar com precisão cirúrgica. Alguns pterossauros desenvolveram estilos de vida completamente terrestres, usando suas asas dobradas como membros anteriores para caminhar no solo como quadrúpedes estranhos. Outros se tornaram completamente aquáticos em seus hábitos alimentares, desenvolvendo bicos especializados para pescar ou filtrar pequenos organismos da água. Alguns até evoluíram comportamentos migratórios, viajando milhares de quilômetros sazonalmente para seguir fontes de alimento ou locais de reprodução adequados. A diversidade de formas corporais entre os pterossauros se tornou verdadeiramente bizarra. Alguns desenvolveram cristas elaboradas na cabeça que eram maiores que seus próprios corpos, estruturas que provavelmente serviam para display, mas que também podem ter funcionado como lemes durante o voo. Outros evoluíram dentes especializados que se projetavam de suas mandíbulas como peneiras, permitindo-lhes filtrar pequenos organismos da água, como flamingos modernos. Talvez mais notavelmente, alguns pterossauros começaram a desenvolver estruturas semelhantes a pelos que cobriam seus corpos. Este pelicorpo fornecia isolamento térmico que permitia que mantivessem as altas temperaturas corporais necessárias para o voo ativo. Também sugeria que, como os dinossauros, alguns pterossauros estavam evoluindo em direção ao metabolismo endotérmico que caracteriza os vertebrados voadores modernos. Durante este período de diversificação explosiva, o próprio planeta estava passando por mudanças que amplificariam ainda mais estas tendências evolutivas. Os processos de rifteamento que haviam começado durante o Triássico estavam se acelerando, criando novos oceanos que gradualmente dividiriam Pangeia em continentes menores. Esta fragmentação começou a isolar populações de plantas e animais, permitindo que evoluíssem independentemente e criando ainda mais diversidade biológica. O clima global durante o Jurássico era significativamente mais quente e úmido que os períodos anteriores. Não havia calotas polares e até mesmo as regiões árticas apoiavam florestas temperadas. Este clima quente e úmido criou condições ideais para o crescimento vegetal exuberante, que por sua vez sustentou as cadeias alimentares complexas dominadas por dinossauros. As florestas jurássicas eram diferentes de qualquer coisa que existe hoje. Coníferas gigantes se elevavam a alturas que rivalizavam as sequoias modernas, criando dosséis de catedral que filtravam a luz solar em raios dourados. Sob estas árvores gigantes, um subdossel diverso de coníferas menores, samambaias arborescentes e cicadáceas, criava camadas múltiplas de habitat que sustentavam comunidades biológicas incrivelmente ricas. Estas florestas também desenvolveram algumas das primeiras flores verdadeiras, embora as plantas com flores não dominariam os ecossistemas por milhões de anos ainda. Estas flores primitivas eram pequenas e inconspícuas comparadas às flores modernas, mas representaram uma inovação crucial que eventualmente revolucionaria tanto as plantas quanto os animais que dependiam delas. Os insetos que habitavam estas florestas jurássicas eram igualmente diversos e muitas vezes gigantescos pelos padrões modernos. Libélulas com envergaduras de mais de 70 centímetros patrulhavam clareiras da floresta como caçadores aéreos. Baratas do tamanho de ratos corriam através do substrato da floresta. Gafanhotos enormes saltavam através da vegetação densa, alguns capazes de saltos de mais de 10 metros. Esta abundância de insetos grandes sustentava uma diversidade correspondente de predadores de insetos.
Pequenos dinossauros insetívoros desenvolveram velocidades e agilidade extraordinárias para capturar estas presas abundantes mais elusivas. Alguns evoluíram línguas extensíveis como camaleões modernos. Outros desenvolveram garras especializadas para extrair insetos de fendas na casca ou folhagem densa. O mundo do Jurássico que emergiu desta explosão evolutiva era um planeta de gigantes. Não apenas os dinossauros massivos que dominavam a Terra, mas répteis marinhos colossais que governavam os oceanos e pterossauros enormes que sobrevoavam tudo. Era um mundo onde a vida havia aprendido a pensar grande, experimentando com tamanhos corporais e formas que testavam os limites físicos do que era possível para organismos vivos. Era o auge da era reptiliana, um tempo quando estes descendentes dos humildes sobreviventes da extinção permiana haviam se tornado verdadeiramente os senhores da Terra. À medida que o Jurássico amadurecia e dava lugar ao período Cretáceo, o mundo dos gigantes reptilianos estava prestes a atingir seu apogeu absoluto. O que havia começado como experimentos evolutivos modestos entre pequenos arcossauromorfos havia se transformado em um espetáculo planetário de proporções inimagináveis. Era como se a Terra tivesse se tornado um laboratório cósmico onde as leis da física e biologia eram constantemente testadas por criaturas que desafiavam toda a lógica sobre o que deveria ser possível para organismos vivos. Os dinossauros saurópodes representavam, talvez, o experimento mais audacioso da natureza com o tamanho corporal. Estas criaturas haviam evoluído muito além dos limites que qualquer engenheiro moderno consideraria sensatos para estruturas biológicas. Alguns atingiram comprimentos superiores a 40 metros e pesos que excediam 80 toneladas, tornando-se os maiores animais terrestres que jamais existiram. Seus pescoços se estendiam como pontes biológicas por mais de 15 metros, permitindo que alcançassem folhagem a alturas que nenhum outro herbívoro terrestre poderia acessar. Para sustentar estas proporções monumentais, os saurópodes desenvolveram uma série de adaptações anatômicas que beiravam o miraculoso. Seus ossos evoluíram estruturas internas complexas que maximizavam a resistência enquanto minimizavam o peso, sistemas de vigas e suportes que lembravam pontes suspensas modernas. Suas vértebras continham cavidades pneumáticas extensas conectadas ao sistema respiratório, criando estruturas que eram simultaneamente leves e incrivelmente fortes. Seus sistemas cardiovasculares representavam maravilhas de engenharia biológica. Para bombear sangue até cabeças que se elevavam 20 metros ou mais acima do solo, estes animais desenvolveram corações massivos com pressões sanguíneas que excediam qualquer coisa vista em animais modernos. Alguns paleontólogos especulam que os maiores saurópodes podem ter possuído múltiplos corações auxiliares posicionados estrategicamente ao longo de seus pescoços para ajudar na circulação. Mais notável ainda era sua capacidade de processar as quantidades enormes de material vegetal necessárias para sustentar seus metabolismos massivos. Estes animais eram essencialmente fábricas biológicas de processamento de plantas, consumindo centenas de quilos de vegetação diariamente. Seus sistemas digestivos evoluíram câmaras de fermentação especializadas, onde bactérias simbióticas quebravam celulose resistente, permitindo que extraíssem nutrientes máximos de alimentos de baixa qualidade. Alguns saurópodes desenvolveram comportamentos alimentares altamente especializados que maximizavam sua eficiência. Evidências fósseis sugerem que certas espécies engoliam pedras deliberadamente, mantendo gastrólitos em seus estômagos que funcionavam como moinhos biológicos para quebrar material vegetal fibroso. Outros desenvolveram dentes especializados que funcionavam como tesouras biológicas, cortando através de galhos e folhas com eficiência mecânica impressionante. A presença destes gigantes remodelou fundamentalmente os ecossistemas cretáceos. Suas pegadas criaram microhabitats temporários que eram rapidamente colonizados por plantas e animais menores. Seus dejetos funcionavam como bombas de nutrientes que fertilizavam o solo por quilômetros ao redor de suas rotas migratórias. Mais dramaticamente, seu pastoreio intensivo mantinha paisagens abertas, que de outra forma teriam sido dominadas por florestas densas, criando savanas e pradarias que sustentavam comunidades biológicas completamente diferentes. Os dinossauros carnívoros que evoluíram para caçar estes gigantes eram igualmente impressionantes em sua especialização.
O Tiranossauro Rex e seus parentes representavam o ápice da evolução de predadores terrestres, com mandíbulas que podiam gerar forças de mordida superiores a 12.000 quilos por centímetro quadrado. Seus dentes, alguns com mais de 20 centímetros de comprimento, eram serrilhados como facas de carne e constantemente substituídos ao longo de suas vidas. Estes superpredadores desenvolveram sentidos aguçados que os tornavam caçadores extraordinariamente eficientes. Seus olhos evoluíram visão binocular sofisticada que permitia julgamento preciso de distâncias durante ataques. Seus sistemas olfativos se tornaram tão sensíveis que podiam detectar carcaças ou presas feridas a quilômetros de distância. Alguns desenvolveram audição direcional precisa que permitia localizar presas mesmo em vegetação densa. Mais intrigante, evidências crescentes sugerem que muitos grandes terópodes possuíam algum grau de endotermia, a capacidade de gerar calor corporal internamente como mamíferos e aves modernos. Esta regulação térmica interna teria lhes dado vantagens metabólicas significativas, permitindo atividade sustentada mesmo durante temperaturas ambientais flutuantes. Alguns podem ter sido capazes de corridas de alta velocidade por distâncias consideráveis, transformando-os em predadores de resistência além de força bruta. Simultaneamente, os dinossauros herbívoros estavam desenvolvendo defesas cada vez mais elaboradas contra estes superpredadores. Os ceratópsios evoluíram elaborações cranianas que lembravam tanques biológicos, escudos ósseos massivos decorados com espinhos e protuberâncias que podiam perfurar a carne de atacantes. Alguns desenvolveram chifres nasais e supraorbitais que funcionavam como lanças biológicas, capazes de infligir ferimentos letais mesmo em predadores grandes. Os anquilossauros representaram uma abordagem diferente para a defesa, evoluindo armaduras corporais tão elaboradas que pareciam criaturas medievais fantásticas. Suas costas eram cobertas com placas ósseas, espinhos e osteodermos que os tornavam virtualmente impenetráveis a ataques diretos. Alguns desenvolveram caudas terminando em clavas ósseas massivas que podiam quebrar ossos de predadores com impactos únicos. Mais fascinante ainda foram os hadrossauros, dinossauros bico de pato, que desenvolveram algumas das estruturas sociais mais sofisticadas já descobertas entre répteis extintos. Evidências fósseis sugerem que estes animais viviam em rebanhos enormes que migravam sazonalmente por milhares de quilômetros. Suas cristas craniais elaboradas funcionavam como instrumentos musicais biológicos, permitindo comunicação acústica complexa entre membros do rebanho. Diferentes espécies de hadrossauros desenvolveram cristas com formas distintas que produziam frequências sonoras únicas, permitindo o reconhecimento de espécies, mesmo em rebanhos mistos. Alguns paleontólogos especulam que estes dinossauros podem ter tido idiomas regionais, variações nos padrões de chamada que diferiam entre populações geograficamente separadas. Enquanto estes dramas terrestres se desenrolavam, os oceanos cretáceos haviam se tornado ainda mais dominados por répteis marinhos gigantescos. Os mosassauros, lagartos marinhos que haviam evoluído de ancestrais terrestres, atingiram tamanhos que rivalizavam baleias modernas. Alguns excediam 17 metros de comprimento e possuíam mandíbulas armadas com dentes do tamanho de punhais humanos. Estes predadores marinhos desenvolveram adaptações que os tornavam supremamente eficientes em ambientes oceânicos. Suas caudas evoluíram estruturas semelhantes a barbatanas que forneciam propulsão poderosa, enquanto seus membros se modificaram em nadadeiras hidrodinâmicas. Seus crânios se alongaram em formas que minimizavam resistência à água, enquanto maximizavam força de mordida. Particularmente impressionantes eram suas adaptações sensoriais. Alguns mosassauros desenvolveram sistemas de linha lateral sofisticados que detectavam vibrações na água causadas por presas em movimento, permitindo caça eficiente, mesmo em águas turvas. Outros possuíam dentes especializados com terminações nervosas expostas que funcionavam como sensores de pressão, permitindo detecção precisa de objetos tocados. Os oceanos cretáceos também sustentavam pliossauros que haviam evoluído estratégias de caça ainda mais especializadas. Alguns desenvolveram pescoços extremamente longos e flexíveis que permitiam ataques de emboscada de distâncias consideráveis.
Outros evoluíram corpos massivos e mandíbulas proporcionalmente enormes, tornando-se quebra-cascas especializados capazes de esmagar tartarugas marinhas gigantes e amonites com conchas espessas. Nos céus cretáceos, os pterossauros haviam atingido tamanhos que desafiavam a compreensão. O Quetzalcoatlus e seus parentes possuíam envergaduras que excediam 10 metros, tornando-os maiores que muitos aviões pequenos. Estes gigantes aéreos desenvolveram adaptações de voo que permitiam planar eficiente por distâncias enormes com gasto mínimo de energia. Suas asas evoluíram estruturas internas complexas que distribuíam forças de voo uniformemente, prevenindo falhas estruturais durante manobras ou condições climáticas adversas. Alguns desenvolveram modificações esqueléticas que permitiam dobragem compacta das asas, facilitando movimentos terrestres quando não voando. Outros evoluíram pescoços extraordinariamente longos que funcionavam como sensores aéreos, detectando correntes térmicas e padrões de vento de distâncias consideráveis. Mais intrigante, alguns dos maiores pterossauros parecem ter sido principalmente terrestres em seus hábitos, usando suas asas ocasionalmente para voo, mas passando a maioria do tempo caminhando através de paisagens abertas como gigantes aviários estranhos. Evidências sugerem que alguns podem ter sido necrófagos especializados, usando suas capacidades de voo para localizar carcaças grandes e depois caminhando para alimentar-se. Durante este auge da era Mesozoica, o planeta havia se tornado verdadeiramente um mundo alienígena, poblado por criaturas que excedem qualquer coisa em nossa experiência moderna. Era um planeta onde répteis de 60 toneladas pastavam em florestas de coníferas gigantes, onde predadores com mandíbulas mais poderosas que trituradores industriais caçavam através de planícies que se estendiam além do horizonte e onde criaturas voadoras maiores que aviões sobrevoavam tudo em majestade silenciosa. Era também um mundo onde inovações evolutivas estavam constantemente sendo testadas e refinadas. Algumas experiências falharam. Linhagens inteiras desapareceram sem deixar descendentes. Outras tiveram sucesso espetacular, radiando em múltiplas formas que dominaram ecossistemas continentes inteiros. E algumas plantaram sementes para desenvolvimentos futuros que só se manifestariam milhões de anos depois, quando as condições fossem adequadas. Este mundo de gigantes representava simultaneamente um clímax e uma transição. Era o ápice de 150 milhões de anos de dominação reptiliana, mas também estava preparando o palco para mudanças que transformariam fundamentalmente a vida na Terra. Forças que haviam estado se acumulando por milhões de anos estavam prestes a convergir de maneiras que testariam até mesmo estes mestres da adaptação além de seus limites. O mundo dos gigantes reptilianos que havia dominado a Terra por mais de 160 milhões de anos estava prestes a enfrentar sua prova final. No final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos, uma confluência de forças catastróficas estava se preparando para encerrar a era Mesozoica de uma maneira tão dramática e definitiva que mudaria para sempre o curso da evolução na Terra. Era o fim de uma época e o início de outra, uma transição marcada por destruição em escala planetária, seguida por oportunidades evolutivas sem precedentes. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado apareceram gradualmente ao longo de milhões de anos antes do evento final. A atividade vulcânica havia aumentado dramaticamente em uma região que hoje conhecemos como os Traps do Deccan na Índia. Estas não eram erupções vulcânicas ordinárias, mas eventos de magnitude quase incompreensível que liberavam quantidades monumentais de lava, cinzas e gases tóxicos na atmosfera. Durante mais de 1 milhão de anos, vulcões entraram em erupção quase continuamente, derramando lava suficiente para cobrir toda a Índia moderna com uma camada de rocha basáltica com mais de 2 quilômetros de espessura. As consequências desta atividade vulcânica prolongada foram devastadoras para os ecossistemas globais. Enormes quantidades de dióxido de enxofre foram bombeadas na estratosfera, formando aerossóis que bloqueavam a luz solar e causavam resfriamento global significativo. Simultaneamente, as erupções liberavam quantidades massivas de dióxido de carbono que, uma vez que os aerossóis de enxofre se dissipavam, criavam um efeito estufa intenso que aquecia o planeta muito além dos limites
limites de tolerância de muitas espécies. Estes swings climáticos extremos, de resfriamento severo para aquecimento extremo e de volta, estressaram os ecossistemas mesozoicos além de sua capacidade de adaptação. As florestas de coníferas que haviam sustentado os grandes herbívoros por milhões de anos começaram a declinar. Espécies vegetais que formavam a base das cadeias alimentares desapareceram, forçando herbívoros massivos a competir por recursos cada vez mais escassos. Nos oceanos, os efeitos foram igualmente severos. A chuva ácida resultante das erupções vulcânicas acidificou a água do mar, dissolvendo as conchas de carbonato de cálcio de incontáveis organismos marinhos. Foraminíferos planctônicos que haviam formado a base das cadeias alimentares oceânicas por centenas de milhões de anos sofreram declínios catastróficos. Amonites que haviam navegado os oceanos mesozoicos como predadores e presas por mais de 300 milhões de anos encontraram-se incapazes de manter suas conchas em águas crescentemente ácidas. Os répteis marinhos gigantes que haviam dominado os oceanos cretáceos enfrentaram fome em escala oceânica à medida que suas cadeias alimentares entravam em colapso. Mosassauros que requeriam centenas de quilos de peixes e lulas diariamente para sustentar seus metabolismos massivos descobriram que suas presas tradicionais estavam desaparecendo rapidamente. Alguns tentaram adaptar suas dietas, atacando presas menores ou mudando para necrófagos, mas a maioria era simplesmente muito especializada para se ajustar às mudanças rápidas em seus ambientes. Em terra, a situação era igualmente desesperadora. Os grandes dinossauros herbívoros, que haviam remodelado paisagens inteiras através de seu pastoreio, enfrentaram escassez de alimentos que testou seus sistemas digestivos massivos até o limite. Saurópodes, que haviam evoluído para processar enormes quantidades de material vegetal de baixa qualidade, descobriram que mesmo essa vegetação resistente estava se tornando escassa. Muitos começaram a mostrar sinais de desnutrição, ossos com evidências de crescimento interrompido, dentes desgastados além da capacidade de substituição e tamanhos corporais reduzidos nas gerações sucessivas. Os predadores enfrentaram seus próprios desafios únicos. À medida que as populações de herbívoros declinavam, grandes terópodes como o Tiranossauro Rex encontraram-se competindo intensamente pelos recursos restantes. Evidências fósseis do final do Cretáceo mostram sinais crescentes de estresse nutricional e ferimentos resultantes de combates intraespecíficos. Alguns predadores tentaram se adaptar através da necrófagos mais extensiva, mas mesmo carcaças estavam se tornando escassas à medida que populações de grandes herbívoros continuavam a diminuir. Pterossauros enfrentaram desafios particulares devido aos seus requisitos energéticos enormes para o voo. Manter corpos de 10 metros de envergadura no ar requeria eficiência metabólica precisa e fontes de alimento confiáveis. À medida que peixes marinhos e outros recursos alimentares declinaram, mesmo os pterossauros mais adaptáveis encontraram-se lutando para sustentar suas capacidades de voo. Muitas espécies foram forçadas a passar mais tempo em terra, onde eram vulneráveis a predadores terrestres e competição por recursos limitados. Foi neste contexto de estresse ecológico crescente que o golpe final chegou. Há exatamente 66 milhões de anos, um asteroide com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra na região que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio detonando simultaneamente, criando uma cratera com mais de 180 quilômetros de diâmetro e enviando ondas de choque através do planeta inteiro. O impacto vaporizou instantaneamente trilhões de toneladas de rocha, criando uma bola de fogo que se expandiu através da atmosfera a velocidades supersônicas. Detritos derretidos foram arremessados tão alto que escaparam temporariamente da atmosfera terrestre antes de chover de volta como uma tempestade global de vidro derretido. Esta chuva de detritos incandescentes aqueceu a atmosfera global a temperaturas que causaram ignição espontânea de vegetação em continentes inteiros. A onda de choque do impacto criou terremotos que excederam qualquer coisa na escala Richter moderna. Tsunamis com alturas de centenas de metros varreram as costas de todos os continentes, penetrando centenas de quilômetros terra adentro.
Vulcões que haviam estado dormentes por milhões de anos entraram em erupção simultaneamente devido à destabilização sísmica, adicionando suas próprias contribuições ao caos atmosférico. Mas talvez o efeito mais devastador do impacto foi a nuvem de poeira e detritos que bloqueou a luz solar por meses ou possivelmente anos. Em questão de dias, o planeta foi mergulhado em uma escuridão quase total. As temperaturas despencaram abaixo do ponto de congelamento mesmo nas regiões equatoriais. A fotossíntese cessou quase completamente, causando colapso imediato da produção primária tanto em ecossistemas terrestres quanto marinhos. Para os dinossauros não avianos, que haviam evoluído durante mais de 160 milhões de anos em um mundo de abundância relativa, estas condições eram simplesmente impossíveis de suportar. Seus metabolismos massivos, que haviam sido vantajosos durante tempos de recursos abundantes, tornaram-se passivos letais durante a escassez extrema que seguiu o impacto. Grandes herbívoros que requeriam centenas de quilos de vegetação diariamente encontraram-se em um mundo onde plantas simplesmente não existiam mais. Carnívoros grandes enfrentaram uma situação igualmente impossível, com herbívoros morrendo rapidamente e nenhuma nova vegetação crescendo para sustentar populações de presas. A base das cadeias alimentares terrestres simplesmente desapareceu. Mesmo espécies que podiam sobreviver com necrófagos eventualmente esgotaram essa fonte de alimento à medida que as últimas carcaças se decompunham. Nos oceanos, o colapso foi igualmente completo. O fitoplâncton, que formava a base de todas as cadeias alimentares marinhas, morreu massivamente quando a fotossíntese se tornou impossível. Sem esta produção primária, todo o ecossistema oceânico entrou em colapso de baixo para cima. Amonites que haviam sobrevivido a múltiplas extinções anteriores finalmente sucumbiram. Répteis marinhos massivos que haviam dominado os oceanos por milhões de anos desapareceram em questão de anos. Pterossauros, com seus requisitos energéticos enormes e dependência de ecossistemas aquáticos para a alimentação, foram entre os primeiros a desaparecer. Suas adaptações sofisticadas para voo eficiente não podiam compensar a ausência total de recursos alimentares adequados. No entanto, nem toda a vida sucumbiu a esta catástrofe planetária. Entre os sobreviventes estavam grupos de organismos que possuíam características específicas que provaram ser cruciais durante este período de escassez extrema. Pequenos mamíferos que haviam vivido nas sombras dos dinossauros por mais de 100 milhões de anos descobriram que seu tamanho corporal pequeno, metabolismo eficiente e capacidades de escavação os tornavam adequados para a sobrevivência em um mundo de recursos limitados. Aves, que eram tecnicamente dinossauros, mas haviam evoluído características que as distinguiam de seus parentes terrestres maiores, também provaram ser resilientes. Seu tamanho pequeno significava que precisavam de menos comida que grandes dinossauros não avianos. Sua capacidade de voo permitia que escapassem de perigos locais e localizassem recursos alimentares dispersos. Mais importante, algumas espécies haviam evoluído capacidades de consumir sementes, uma fonte de alimento que permanecia disponível mesmo depois que plantas adultas morreram. Crocodilos e tartarugas, com seus metabolismos ectotérmicos eficientes e capacidades de entrar em estados de dormência prolongada, conseguiram resistir aos anos de escassez que se seguiram ao impacto. Seus sistemas digestivos permitiam que extraíssem nutrientes máximos de qualquer alimento disponível, incluindo carniça em decomposição que seria tóxica para outras criaturas. Entre plantas, aquelas com sistemas de armazenamento subterrâneo, bulbos, rizomas e sistemas radiculares extensos, tiveram maior probabilidade de sobrevivência. Samambaias, que se reproduziam através de esporos resilientes que podiam permanecer dormentes por anos, eventualmente recolonizaram paisagens devastadas quando as condições melhoraram. O mundo que emergiu deste apocalipse era irreconhecivelmente diferente daquele que havia existido antes. Era um planeta despojado de seus gigantes, um lugar onde criaturas pequenas e adaptáveis agora tinham oportunidades que haviam sido negadas a elas por mais de 150 milhões de anos. Os nichos ecológicos deixados vazios pela extinção dos dinossauros não avianos representavam possibilidades evolutivas ilimitadas para os sobreviventes.
Era o fim da era dos répteis e o início da era dos mamíferos, uma transição tão fundamental que mudaria não apenas a composição da vida na Terra, mas também as próprias regras de como ecossistemas funcionam e evoluem. O impacto que encerrou o Cretáceo foi simultaneamente um final e um começo, o fechamento de um capítulo extraordinário na história da vida e a abertura de outro que eventualmente levaria ao mundo que conhecemos hoje. Das cinzas deste apocalipse global, um mundo completamente novo começou a emergir. O planeta, que havia sido dominado por gigantes reptilianos por mais de 160 milhões de anos, agora estava silencioso, suas paisagens devastadas, cobertas por uma fina camada de sedimento rico em irídio, a assinatura química deixada pelo asteroide que havia mudado o curso da história terrestre para sempre. Mas a vida, como sempre, encontrou uma maneira de persistir, se adaptar e, eventualmente, prosperar novamente. Nos primeiros anos após o impacto, a Terra era um lugar quase irreconhecível. As florestas exuberantes que haviam coberto continentes inteiros haviam sido reduzidas a carvão e cinzas. Os oceanos, uma vez cristalinos e repletos de vida, agora eram turvas massas de água carregadas com sedimentos e desprovidas de sua rica diversidade marinha. O céu permanecia parcialmente obscurecido por poeira e detritos que continuavam a circular na alta atmosfera, criando crepúsculos perpétuos, mesmo durante o que deveriam ser as horas mais brilhantes do dia. Neste mundo desolado, os sobreviventes começaram a sua lenta jornada de recuperação. Pequenos mamíferos que haviam passado dezenas de milhões de anos vivendo nas sombras dos dinossauros agora encontraram um planeta inteiro disponível para colonização. Sem a competição dos grandes répteis herbívoros, recursos vegetais que começaram a retornar gradualmente estavam disponíveis para qualquer criatura pequena o suficiente para localizá-los e consumi-los. Os primeiros mamíferos pós-extinção eram criaturas humildes, não maiores que ratos ou esquilos modernos, mas possuíam características que provariam ser extraordinariamente vantajosas neste novo mundo. Seus corpos peludos forneciam isolamento térmico crucial durante as flutuações climáticas que seguiram o impacto. Sua capacidade de regular temperatura corporal internamente permitia a atividade durante condições que incapacitariam répteis de sangue frio. Mais importante, seus cuidados parentais intensivos e produção de leite garantiam que seus filhotes tivessem as melhores chances possíveis de sobrevivência em um ambiente ainda hostil. Estes primeiros mamíferos do Paleoceno desenvolveram estratégias de sobrevivência notavelmente diversificadas. Alguns se tornaram escavadores especializados, cavando tocas elaboradas que os protegiam tanto de predadores quanto de condições climáticas adversas. Outros se adaptaram à vida arborícola, aproveitando as poucas árvores que haviam sobrevivido ou os primeiros arbustos que começaram a recolonizar as paisagens devastadas. Alguns até retornaram parcialmente aos ambientes aquáticos, explorando rios e lagos que estavam lentamente se recuperando da acidificação pós-impacto. A diversificação dos mamíferos foi extraordinariamente rápida pelos padrões evolutivos. Dentro de apenas alguns milhões de anos após a extinção, grupos que haviam sido representados por apenas algumas espécies pequenas e generalizadas começaram a se dividir em linhagens especializadas que explorariam praticamente todos os nichos ecológicos disponíveis. Alguns evoluíram dentes especializados para diferentes tipos de alimentação, cortadores afiados para carne, superfícies de moagem para plantas fibrosas ou formas perfuradas para sugar néctar. Particularmente notável foi o surgimento dos primeiros mamíferos verdadeiramente grandes. Espécies como o Wintatherium eventualmente atingiram tamanhos que rivalizavam pequenos dinossauros, mas fizeram isso através de estratégias corporais completamente diferentes. Seus metabolismos endotérmicos permitiam atividade sustentada que répteis de tamanho comparável não podiam igualar. Seus cérebros proporcionalmente maiores possibilitavam comportamentos mais complexos e flexíveis. Seus sistemas de cuidado parental asseguravam que conhecimento e experiência fossem transmitidos de uma geração para a próxima. Enquanto os mamíferos começavam sua radiação adaptativa em terra, mudanças igualmente dramáticas estavam ocorrendo nos oceanos. As águas que haviam sido dominadas por répteis marinhos massivos por mais de 100 milhões de anos agora estavam disponíveis para colonização por grupos completamente diferentes de organismos. Algumas das primeiras criaturas a aproveitar estas
dessas oportunidades foram os próprios mamíferos, que começaram a experimentar com estilos de vida semi-aquáticos e, eventualmente, completamente marinhos. Os ancestrais das baleias modernas eram inicialmente pequenos mamíferos terrestres que começaram a passar tempo crescente em ambientes aquáticos, provavelmente perseguindo peixes ou escapando de competição terrestre. Ao longo de milhões de anos, estes animais desenvolveram adaptações cada vez mais especializadas para a vida aquática. Seus membros se modificaram em nadadeiras hidrodinâmicas, seus narizes migraram para o topo de suas cabeças para facilitar respiração na superfície, seus corpos se tornaram aerodinâmicos e suas caudas evoluíram fluxos poderosos para a propulsão. Mais notável ainda foi o desenvolvimento de capacidades sensoriais únicas entre estes mamíferos marinhos primitivos. Alguns grupos evoluíram sonar biológico, sistemas de ecolocação que permitiam navegação e caça em águas turvas ou profundas, onde visão era limitada. Outros desenvolveram sensibilidades magnéticas, que possibilitavam navegação através de oceanos usando o campo magnético terrestre como guia. A diversificação dos mamíferos marinhos eventualmente produziu algumas das maiores criaturas que jamais viveram. As baleias azuis modernas excedem em tamanho até mesmo os maiores dinossauros terrestres, demonstrando que os mamíferos podiam igualar e até superar seus predecessores reptilianos em termos de tamanho corporal quando as condições eram adequadas. Simultaneamente, as aves, os únicos dinossauros sobreviventes, estavam passando por sua própria radiação evolutiva espetacular. Livres da competição de pterossauros e com vastos nichos aéreos disponíveis para colonização, as aves diversificaram-se em formas que exploravam praticamente todas as possibilidades de vida aérea. Algumas se tornaram predadores especializados, desenvolvendo garras poderosas e bicos em forma de gancho. Outras evoluíram estratégias alimentares baseadas em sementes, néctar, insetos ou peixe. Particularmente impressionante foi o surgimento de aves terrestres gigantes que temporariamente ocuparam alguns dos nichos ecológicos deixados vazios pelos grandes dinossauros carnívoros. Espécies como gastornis atingiram alturas de mais de 2 metros e possuíam bicos massivos capazes de esmagar ossos. Estas aves predadoras dominaram alguns ecossistemas terrestres por milhões de anos antes de eventualmente serem substituídas por mamíferos carnívoros maiores. A recolonização das plantas foi igualmente dramática e fundamental para todo o resto da recuperação ecológica. As primeiras plantas a retornar foram espécies oportunistas que podiam crescer rapidamente em solos perturbados, principalmente samambaias e outras plantas sem sementes que se reproduziam através de esporos resistentes. Estas plantas pioneiras estabilizaram solos, começaram processos de formação de solo e criaram microhabitats que facilitaram o estabelecimento de outras espécies. Gradualmente, plantas com sementes começaram a recolonizar as paisagens devastadas. Coníferas que haviam sobrevivido em refúgios isolados se espalharam novamente, mas agora enfrentavam competição crescente de um grupo de plantas que havia existido durante o Cretáceo, mas nunca havia dominado ecossistemas, as angiospermas ou plantas com flores. As plantas com flores possuíam várias vantagens que se tornaram cruciais no mundo pós-extinção. Suas flores permitiam polinização mais eficiente e específica através de parceria com insetos sobreviventes. Suas sementes frequentemente continham reservas nutritivas que aumentavam chances de estabelecimento bem-sucedido de mudas. Muitas espécies podiam crescer mais rapidamente que coníferas, permitindo que colonizassem rapidamente habitats abertos. A coevolução entre plantas com flores e insetos polinizadores criou algumas das parcerias biológicas mais sofisticadas do mundo natural. Flores evoluíram cores, formas e perfumes específicos para atrair polinizadores particulares, enquanto insetos desenvolveram aparatos bucais especializados e comportamentos de forrageamento que maximizavam sua eficiência na coleta de néctar e pólen. Esta diversificação de plantas com flores teve efeitos cascata através de todos os ecossistemas terrestres. Novos tipos de frutos e sementes forneceram recursos alimentares que sustentaram radiações de mamíferos herbívoros e onívoros. Flores forneceram néctar que alimentou diversificação de insetos, que por sua vez sustentaram insetívoros mamíferos e aviários. Folhas com diferentes características químicas e estruturais criaram nichos para herbívoros especializados. À medida que milhões de anos passavam, os ecossistemas que emergiram desta recuperação pós-extinção começaram a se assemelhar mais àqueles que reconheceríamos hoje.
Florestas temperadas dominadas por árvores de folha caduca se espalharam através de latitudes médias. Pastagens sustentaram rebanhos de mamíferos herbívoros que lembravam as savanas africanas modernas. Florestas tropicais desenvolveram dosséis complexos que sustentaram extraordinária diversidade de primatas, aves e insetos. Mas talvez a mudança mais significativa foi o surgimento de ecossistemas que funcionavam segundo princípios fundamentalmente diferentes daqueles que haviam dominado durante a era mesozoica. Os dinossauros haviam criado ecossistemas baseados principalmente em força bruta e tamanho corporal massivo. Os mamíferos, em contraste, desenvolveram sistemas baseados em inteligência, cooperação social e eficiência metabólica. Grupos familiares complexos, comportamento de caça cooperativo e comunicação sofisticada se tornaram características definidoras de muitas linhagens de mamíferos. Alguns desenvolveram sociedades que rivalizavam aquelas de insetos sociais em complexidade, com indivíduos especializados assumindo papéis específicos para o benefício do grupo como um todo. O desenvolvimento de cérebros proporcionalmente maiores entre mamíferos permitiu capacidades de aprendizado e adaptação comportamental que excediam qualquer coisa vista durante a era dos dinossauros. Alguns mamíferos começaram a usar ferramentas, modificar seus ambientes de maneiras deliberadas e até transmitir conhecimento culturalmente através de gerações. Os oceanos pós-extinção também desenvolveram características únicas. Sem répteis marinhos massivos para competir, mamíferos marinhos diversificaram-se em formas que exploravam praticamente todos os nichos oceânicos disponíveis. Alguns se tornaram filtradores especializados que se alimentavam de plâncton. Outros evoluíram como predadores de topo que caçavam peixes, lulas e até outros mamíferos marinhos. O mundo cenozoico que eventualmente emergiu desta longa recuperação era simultaneamente familiar e alienígena quando comparado ao planeta moderno. Era familiar porque muitos dos grupos principais, mamíferos, aves, plantas com flores, eram reconhecíveis como ancestrais de formas modernas. Era alienígena porque as formas específicas eram frequentemente bizarras pelos padrões atuais, experimentos evolutivos que testavam possibilidades que foram posteriormente abandonadas. Havia cavalos do tamanho de cães com múltiplos dedos dos pés. Havia baleias com pernas e pés ainda funcionais. Havia aves carnívoras gigantes com bicos como machados. Havia mamíferos herbívoros com chifres mais elaborados que qualquer rinoceronte moderno. Era um mundo de possibilidades experimentais onde a evolução testava constantemente novas soluções para problemas antigos. Através de tudo isso, os processos que haviam iniciado a fragmentação de Pangeia continuaram inexoravelmente. Os continentes continuaram derivando em direção às posições que ocupam hoje, criando isolamento geográfico que promoveu ainda mais diversificação. Diferentes continentes desenvolveram faunas e floras distintivas à medida que populações ancestrais evoluíam independentemente em ambientes separados. O clima global também continuou mudando, gradualmente esfriando de máximos do início do Cenozoico até as eras glaciais do Pleistoceno, que criariam as condições onde humanos eventualmente evoluiriam. Cada mudança climática criava novas pressões seletivas que impulsionavam mais inovação evolutiva, e em todos estes desenvolvimentos, o legado da grande extinção do final do Cretáceo permanecia visível. Os mamíferos que herdaram a Terra eram fundamentalmente moldados por sua experiência como pequenos sobreviventes em um mundo de gigantes. Suas estratégias metabólicas, sistemas sociais e capacidades cognitivas todas carregavam marcas daquela era quando sobrevivência dependia não de tamanho ou força, mas de adaptabilidade, eficiência e cooperação. O mundo moderno no qual vivemos hoje é o produto direto daquela recuperação cenozoica. Cada mamífero que vemos, cada flor que admiramos, cada floresta através da qual caminhamos, existe porque pequenos ancestrais conseguiram sobreviver ao apocalipse que encerrou a era dos dinossauros e depois aproveitaram as oportunidades ilimitadas que seguiram. Somos todos filhos daquele momento quando a vida provou mais uma vez sua capacidade extraordinária de resistir, adaptar-se e eventualmente prosperar diante da adversidade mais extrema.